Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Black Clover, A Besta e a Espada, Parte 3. O tempo passou e o título de Rei Mago foi transmitido de geração em geração. O Rei Mago comanda os Cavaleiros Mágicos e eles protegem o reino juntos. Os Cavaleiros Mágicos são compostos por 9 esquadrões de magos especializados em combate, todos sob o comando do Rei Mago. Este grupo de heróis trabalha junto para proteger as vidas do reino com suas vidas. Tornar-se um Rei Mago ou um Cavaleiro Mágico é a aspiração de todos no Reino Clover. 6 meses se passaram desde que Pris começou a ficar na aldeia com seus novos amigos Asta, Yuno e Feodora. Ela disse isso antes, e vai dizer de novo. Ela estava feliz que pessoas como eles a encontraram na Árvore Estranha. Apesar do choque inicial por ter dormido durante 500 anos, ela estava feliz por ter encontrado um novo lar com pessoas para chamar de família. Desde que receberam seus grimórios, a vida tem sido pacífica. Ela ajudava nas tarefas domésticas todos os dias, brincava com as crianças e muitas vezes saía com Asta, Yuno e Feodora enquanto explorava cada vez mais a aldeia. Ela estava muito feliz agora, embora ao mesmo tempo não pudesse evitar sentir-se cada vez mais melancólica. É verdade que ela estava animada para ver o que Village tinha a oferecer, embora toda vez que ela explorasse uma nova área, isso não pudesse deixar de lembrá-la de casa. Não passava um dia sem que ela pensasse neles, seus amigos e sua família. Ela sentia muita falta deles. O pior de tudo, sabia que não havia chance de vê-los novamente. Ela tinha sido sem dúvida a única de sua espécie. Embora parecesse que toda vez que ela se sentia deprimida ou triste, Asta parecia ter percebido isso. Ele sempre fazia o que podia para fazê-la rir, mesmo que fosse uma leve carranca em seu rosto. Muitas vezes funcionava. Todos os dias que ela passava com eles, ela conseguia ver porque as crianças os amavam tanto. Yuno foi tranquilo sob pressão, pois foi paciente e compreensivo com suas necessidades. Feodora, embora não admitisse, adorava brincar com os pequenos. Ela sabia que tinha um lado duro, embora também tivesse um lado suave. As crianças também sabiam disso, pois não tinham medo dela, mesmo quando ela teve uma de suas explosões. Quanto a Asta, ele os amava tanto quanto eles a ele. Ele era como o irmão mais velho para todos eles, pois sempre fez o que queria por ela, ele apenas os fazia rir sempre que estavam tristes ou assustados, mesmo que não fosse muito esclarecido sobre certas coisas. Ele era certamente incrível, era o que ela pensava de vez em quando. Até agora, os únicos que sabiam que ela era a princesa de Clover eram apenas aqueles 3, e ela ficou grata por ter continuado assim durante os 6 meses em que ficou. Para começar, teria sido um começo de conversa estranho, e para ser sincera, ela não queria que os filhos, nem o padre Orsi ou a irmã Lily, olhassem para ela de maneira diferente por causa de seu status. Na verdade, ela não queria que ninguém a visse de forma diferente por causa de seu título. Só porque ela era a princesa perdida, isso não a tornava menos do que ela era. Pelo menos foi esse o tipo de coisa que seus pais lhe ensinaram. Ela ainda era uma pessoa viva, meio elfa ao todo. Claro, Asta, Yuno e Feodora não a viam de forma diferente desde que descobriram por acidente. Mas isso era mais do que ela poderia dizer de qualquer outra pessoa fora deles. Mesmo que eles encontrassem alguém em quem pudessem confiar o segredo, ela não queria que eles mudassem de ideia ou lhe dissessem de quem ela não poderia ser amiga. Ou, aliás, como ela deveria se comportar adequadamente e com quem poderia fazer amizade. Logo chegou o dia em que eles partiriam para a capital real, e ela honestamente não achava que esse dia chegaria tão cedo. O que quer que ela tenha feito nos meses anteriores, o mistério de onde ficava seu lar e o tipo de magia que ela ainda lhe escapava. Sem falar na foice, ela não sabia por quê, mas poderia jurar que já tinha visto isso antes. Ela não conseguia definir o que era, mas vamos apenas dizer que ela teve essa sensação. Embora tenha ajudado o fato de, ao longo dos meses, ela ter controlado o estranho poder que obteve no momento em que saiu da árvore. Já era tarde da noite na igreja local em Village, quando Pris estava do lado de fora com Asta, Feodora e Yuno enquanto pareciam estar treinando. Tudo bem, Asta disse enquanto dava algum espaço a Pris, enquanto gesticulava para um saco de pancadas improvisado feito de feno. Mostre-me o que você pode fazer. Pris assentiu enquanto respirava fundo. Ela ergueu os punhos. Ela começou a dar socos, um após o outro, seus ataques pareciam ser mais fortes que os anteriores. Ela conseguiu fazer marcas no saco de pancadas de palha, deixando-os maravilhados. Bom Pri, ele disse, chamando-a pelo apelido que havia dado a ela ao longo dos meses, enquanto batia palmas. Bom poder. Embora, para ser honesto, em uma partida real, você não duraria mais do que um segundo. Asta logo se posicionou, enquanto praticamente derrapava no chão. Não exagere nas articulações. Apenas imagine-se leve como uma pena. E quando a oportunidade se apresentar, Asta logo correu em direção ao saco de pancadas antes de fazer um novo arranhão nele. Pris não pôde deixar de olhar com admiração para isso. Ok, deixe-me tentar novamente. Prisma disse. Pris começou a deslizar pelo chão como Asta havia mostrado a ela. Não demorou muito para que ela batesse na pilha de feno, assim como ele. Embora ela não tenha amassado como ele. Em vez disso, quando o feno se curvou para trás e bateu na cabeça dela, fazendo-a cair para trás com um grito. Feodora não pôde deixar de rir enquanto Asta ajudava a se levantar. Isso foi um pouco melhor do que antes.
Asta disse, continuaremos trabalhando nisso enquanto estivermos a caminho da capital amanhã. Pris se recompôs. Vamos ser sinceros, sou uma causa perdida. Nunca fui boa em combate corpo a corpo e acredite, isso significa muito, considerando que sou filha de um elfo guerreiro. Não se preocupe, você vai conseguir, Pri. Asta tranquilizou dando-lhe alguns tapinhas na cabeça. Só precisamos continuar praticando. Você terá muito tempo, já que é um longo caminho até a capital. Yuno disse, e quem sabe, talvez o paradeiro de sua vila e o tipo de magia que você possui voltem para você. Espero que sim. Pris disse, eu realmente gostaria de saber o que aconteceu com meu povo, e não apenas por meio de livros de histórias e outras coisas. Algo me diz que você vai descobrir. Feodora disse, sim. Asta acrescentou, assim que nos tornarmos cavaleiros mágicos, poderemos obter mais informações em suas bibliotecas. Um cavaleiro mágico, Pris disse enquanto seus olhos brilhavam um pouco. Eu me pergunto que tipo de pessoas existem, ou como são os capitães. Eu não ficaria surpreso se eles fossem um pé no saco real. Feodora comentou. De qualquer forma, não saberemos até chegarmos lá. Yuno disse encolhendo os ombros. Ei! Eles logo ouviram Lily gritar, entre o jantar está pronto. Suas expressões se iluminaram um pouco antes de entrarem apressadamente na igreja. Quando chegaram à mesa, viram que um banquete inteiro havia sido preparado só para eles. As crianças pareciam tão animadas quanto antes, pois nunca tinham visto batatas cozidas na mesa antes. As bocas de Pris e Asta salivaram especialmente ao ver o que havia sido preparado para eles. Amanhã é o dia em que Asta, Yuno, Feodora e Pris partem para a capital real. O padre Orsi anunciou com orgulho, temos que mandá-los embora com força. Pai foi a toda a aldeia vizinha pedindo tatuagens. Lily havia dito, bem, isso é estranhamente gentil da parte do veterano. Feodora disse, ah pai. Asta disse enquanto seus olhos brilhavam. O que é isso? O padre Orsi perguntou. Isso não é tudo para você. Na verdade, é principalmente para Yuno. E aí está. Feodora disse enquanto sua sobrancelha se contraía. Isso é algo que definitivamente não vou sentir falta. O que? Padre Orsi disse inocentemente. Só estou dizendo que Yuno pode entrar nos Cavaleiros Mágicos, mas você e Asta. Termine essa frase e eu acabo com você. Feodora disse com um olhar furioso enquanto cerrava o punho fazendo o padre Orsi pular, mas as crianças riram da reação dele. Tão violento. Pris exclamou em sua cabeça enquanto seu queixo caía ligeiramente. Ela era realmente uma nobre do reino da Yamon. Pai, por quê? Asta gritou. O padre Orsi colocou a mão no ombro de Asta antes de dizer depois de pigarrear. Agora, não há necessidade de você se sentir envergonhado, mesmo que seja reprovado no exame. Ele logo colocou a mão na cabeça de Feodora. O mesmo vale para você também, Feu. Ninguém pensa que você vai passar de qualquer maneira. H. Prisma exclamou confuso. Você está tentando me encorajar ou tirar medo de mim. Asta gritou. Puxa, obrigado pelo seu voto de confiança. Feodora disse com um sorriso irritado no rosto. Sua igreja é sua casa. Padre Orsi disse, não importa quão ruim ou pobre ela seja, a casa é sua. Isso mesmo. Reca acrescentou, este lugar sempre será sua casa. Ficarei sozinho sem você. Aruru disse, Yuno e Prisma também. Pris foi surpreendido por isso. Sinto muito, eu? Quem mais eles significariam? Yuno disse com um sorriso. Somos todos uma família. Olo disse enquanto não conseguia evitar pular em sua cadeira. O coração de Pris derreteu com isso, pois ela não pôde deixar de ter um sorriso de gatinho no rosto. Sabemos que você ainda está tentando se lembrar onde é sua casa, Lily logo disse, mas nesses últimos meses você esteve conosco. Apenas saiba que você sempre tem um santuário aqui. Pris sorriu para Lily como se fosse um sinal de gratidão. Ei? Ela ouviu Asta dizer ao padre Orsi. Você deveria dizer isso para Yuno também. Você pode dizer a ele que ele pode voltar para casa quando quiser. Yuno vai ficar bem. Padre Orsi disse. Você só está pedindo para morrer, velho. Feodora gritou. O que você quer dizer? Asta gritou. Além disso, Feu e eu estaremos bem também. Vou ser o rei feiticeiro que você sabe. E então serei o rei feiticeiro. E então vou voltar para a irmã Lily. Então quando isso acontecer eu vou. Asta foi empurrado contra a parede com Lily, o que fez todos pularem. Agora então Lily disse, vamos comer, vamos. Temos batatas cozidas, tempura de batata, batatas grelhadas, batatas fritas, batatas cozidas no vapor, batatas cozidas estilo age, suco de batata e até pudim de batata fatiado. Iaiá. As crianças aplaudiram. Vamos comer. A boca de Prisma encheu de água enquanto seus olhos brilhavam, enquanto as crianças se serviam. Eu sabia sobre batatas cozidas, fritas e grelhadas, mas nunca experimentei a versão pudim. Ela logo pegou um prato de pudim de batata enquanto dava uma mordida. Sua expressão era quase de admiração. Delicioso! Ela exclamou alegremente, pois não pôde deixar de pular em seu assento. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! É tão gostoso! É tão escamoso, mas delicioso! Do jeito que a mãe fez. E o creme é uma boa contrapeso. Quem diria que seria uma boa combinação? Certifique-se de comer bastante, ok? Lilian disse. Com certeza irei, irmã Lily. Pris disse, enquanto se servia alegremente de mais um pouco. Posso comer até ficar doente. Ei! Asta disse enquanto se recuperava, enquanto corria de volta para seu assento. Guarde um pouco para mim, pelo menos, Pri. O que diabos vocês estão tentando fazer se matar? Feodora gritou ao ver o quão rápido eles estavam comendo. Calma sim. Naquela noite eles passaram o tempo todo apenas rindo de suas preocupações, como se fosse a primeira vez desde que estavam sob seu teto. Eles desejaram que a noite não acabasse.
Logo a manhã chegou quando os 4 juntaram suas coisas e se prepararam para partir. Pris estava nos fundos, onde Adrien costumava dormir, enquanto ela o preparava com sua cela nova, junto com outras necessidades que ela havia adquirido nos meses em que permaneceu na Vila Age. Ela tinha uma bolsa marrom presa a um de seus cintos que continha seu grimório de 5 folhas. Ela colocou as alças nele, certificando-se de que estavam confortáveis enquanto Adrien soltava um ronronar. Você está pronto para ir, amigo? Ela perguntou a ele enquanto lhe dava um tapinha na cabeça. Adrien soltou um gemido enquanto esfregava a cabeça no corpo dela, fazendo-a rir enquanto o abraçava. Depois de todo esse tempo, Pris disse suavemente, finalmente veremos o reino do pai. Sua expressão mudou ligeiramente. Um reino eu estava destinada a governar. 500 anos atrás. Ei! Asta disse, enquanto preparava sua mochila. Está tudo pronto? Pris acenou com a cabeça. Eu tenho tudo. E você? Claro. Asta disse. Agora vamos, Yuno e Fel estão esperando. Com um estalar de língua e um estalar de dedos, Adrien logo seguiu logo atrás dela enquanto eles davam a volta em direção à frente onde Yuno e Feodora. Junto com eles estavam o padre Orsi e a irmã Lily com as crianças enquanto se despediam. Todos vocês se cuidem. Padre Orsi disse. É melhor você escrever para nós, Yuno. Reka disse. Claro. Yuno disse com um sorriso amigável. Você vai escrever para nós também, irmã mais velha? Olo perguntou a Prisma. Você poderia? Aruru perguntou. Você sabe que eu vou. Pris disse enquanto lhes dava tapinhas na cabeça. Eu não esqueceria algo assim. Ela notou que eles pareciam prestes a chorar. Não demorou muito para que ela fosse pega de surpresa quando eles a abraçaram de repente. Nós sentiremos sua falta. Aruru disse. Por favor, volte logo. Olo acrescentou. Pris os abraçou de volta enquanto lhes dava um sorriso caloroso. Não se preocupem, pequenos. Vocês me verão novamente. Prometa. Afinal, adeus nunca é para sempre. As crianças acenaram com a cabeça, pois não puderam deixar de agarrá-la com mais força enquanto Pris dava um beijo na cabeça de ambos. Feodora trocou um abraço com Lily enquanto lhe dava um tapinha no ombro. Cuide dos meus pais por mim, ok? Fedora havia solicitado. Claro. Lily disse. Cuide-se e cuide deles. Certo. Ela disse com escárnio, como se eu pudesse fazer com que eles me deixassem em paz. Eles estarão de volta em breve, Nash disse. Asta isso. Vamos, Nash. Asta disse. Mas você sabe, Nash disse, se apenas se for uma chance muito grande se... Eles viram a expressão de Nash se iluminar um pouco, se você entrar nos Cavaleiros Mágicos. Sim. Asta disse. Acreditarei em todas as possibilidades e acreditarei que me tornarei qualquer coisa. Nash disse. E então um dia, entrarei nos Cavaleiros Mágicos também. Pris disse enquanto seus olhos brilhavam, fazendo Nash pular. Nash, isso é tão fofo. Bem, essa é uma afirmação ousada de sua parte, esguicho. Feodora disse com um olhar presunçoso. Pensando bem, deixa pra lá. Nash disse enquanto se virava. Asta deu um sorriso enquanto ria. Estarei esperando por você, Nash. De qualquer forma, Yuno disse antes de começar a andar em frente, estou indo. Os 3 foram levados de volta ao ver o quão longe ele estava. Ei, você sabe tudo. Feodora gritou, enquanto corria para ele, seu idiota. Não saia na frente. Yuno, Feu, espere. Pris gritou enquanto ela e Adrien corriam em direção a eles, desde quando isso virou uma corrida. Ei, espere. Asta gritou enquanto seguia rapidamente, seu idiota bonito. Só porque somos rivais não significa que não podemos nos dar bem. Ele logo se virou e acenou para eles. Tchau, pessoal. Deseje-nos sorte. Tenha uma boa viagem. Todos disseram enquanto acenavam. Com isso o grupo começou a sair da aldeia, pois todos acabaram correndo para fora da aldeia. O verão estava chegando quando Asta, Yuno e Feodora, junto com a jovem princesa, iniciaram sua jornada para a capital real para fazer os exames dos Cavaleiros Mágicos. A capital real fica muito longe da Vila Age, pois levariam muitas semanas para chegarem lá. Não demorou muito para que eles chegassem ao lado de fora da vila, pois quando o fizeram, Pris estava montado em Adrien, pois ambos conseguiram chegar ao topo. Adrien soltou um rugido enquanto se levantava com Pris erguendo o punho no ar cheio de orgulho. Ah, eu ganhei. Pris aplaudiu. Adri e eu somos os primeiros a chegar ao topo. Você só ganhou porque pegou aquele maldito lagarto. Feodora gritou. Não fique com ciúmes. Pris disse de maneira provocante enquanto Adrien soltava uma risada enquanto parecia estar rindo também. Seu pequeno idiota traidor. Feodora gritou com raiva. Asta não pôde deixar de gritar. Quero uma revanche. Yuno logo perguntou a ela. Como ele é tão rápido? Pris não pôde deixar de rir ao saltar de cima de Adrien. Vários guias espirituais de todas as formas e tamanhos diferentes logo apareceram ao seu redor enquanto ela olhava para o horizonte à frente deles. Nunca estive tão animada em minha vida. Ela disse, vou ver onde meu pai, tio e tia cresceram. Quero dizer, claro, estive tecnicamente adormecido por 500 anos e as coisas tendem a mudar, mas... Ela não pôde evitar deixar escapar um barulho animado. Eu me pergunto como vai ser. Asta acrescentou. Gostaria de saber se também conheceremos o Rei Mago. Você não precisa passar no vestibular para isso? Feodora perguntou a ele. Ah, não se preocupe com isso. Asta disse. Vou passar no exame com louvor, você verá. Você não pode nem voar uma vassoura. Feodora gritou. Ainda há um longo caminho a percorrer antes mesmo de alcançá-lo. Yuno disse. E não se esqueça, Feodora disse antes de dar um tapa na cabeça de Asta. Temos que proteger uma princesa agora, já que foi você quem sugeriu isso, baixinho. Não se preocupe, eu sei. Asta disse. Nunca esqueça uma promessa. O que estamos esperando? Pris disse antes de começar a correr. Vamos. Os 3 pularam ao vê-la decolar de repente com Adrien correndo atrás dela. Ei, Pri, espere. Asta gritou. Não vá sem nós. Você poderia não decolar tão de repente. Feodora gritou enquanto corria atrás deles.
Yuno soltou um suspiro. Ela definitivamente vai ser difícil. Não demorou muito para que ele começasse a correr atrás deles, pois não demorou muito para que alcançassem Pris. Dia 1 de viagem. O primeiro dia chegou quando, depois de terem treinado e feito algumas caminhadas, decidiram fazer uma pausa em um rio que ficava próximo, embora já estivesse chegando a hora em que eles precisavam almoçar. Felizmente o rio tinha muitos peixes para distribuir. O único problema é que Asta ainda não pegou nenhum peixe. Feodora, Yuno e Pris estavam sentados próximos enquanto observavam Asta ir trabalhar. Adrian estava por perto enquanto bebia a água do rio, enquanto Pris tinha guias espirituais na forma de coelhos com asas de vagalume, em cores diferentes, sentados em seu colo e ombro. No momento em que Asta conseguiu um, ele conseguiu escapar de seus dedos. Oh, vamos lá. Asta gritou, sério, você já pegou um? Feodora gemeu. Ainda não. Asta gritou, ainda não terminei. Fedora bateu a cabeça na pedra. Isso é um não então. Tem certeza de que não precisa de mim para fazer isso? Yuno perguntou. Não. Consegui isso. Asta gritou novamente. Feodora soltou um suspiro irritado enquanto se deitava na grama. Nesse ritmo, vamos morrer de fome antes que você pegue um peixe. Apenas espere. Asta gritou, vamos fazer festa quando eu pegar um. Eu acho que você quer dizer-se. Feodora disse, um grande-se. Yuno balançou a cabeça antes de se levantar enquanto pegava seu grimório. Talvez eu devesse fazer isso, afinal. Espere, Yuno. Pris disse, parando, você deveria economizar essa mana no caso de termos problemas. Antes que pudessem perguntar, notaram que Pris havia tirado as botas revelando que suas leggings estavam abertas. Ela desfez a faixa marrom enquanto tirava a jaqueta à cama revelando sua blusa azul de gola alta e uma grande cicatriz de queimadura peculiar que chegava até o ombro no braço direito. Ela dobrou cuidadosamente a jaqueta antes de se levantar enquanto arregaçava as calças até os joelhos antes de entrar na água depois de recuperar suas espadas de gancho. O que ela está fazendo? Feodora perguntou a Yuno. Tudo que Yuno fez foi encolher os ombros em resposta. Não demorou muito para que Asta percebesse que Pris estava na água com ele enquanto ela se movia lentamente. Prisma? Asta disse, chocado. Pris o silenciou suavemente enquanto se movia lentamente na água. Preciso ter foco e o mais importante, paciência. Ela observou os peixes mergulharem na água enquanto seus olhos estavam focados em um em particular. Paciência. Paciência, ela disse suavemente enquanto segurava suas espadas de gancho com força. Logo um peixe pulou da água. Peguei vocês, ela disse antes de fazer seu movimento. Os três pareceram chocados ao verem que ela conseguiu pegar um peixe no anzol. Ela jogou para eles enquanto o peixe batia na rocha fazendo todos, exceto Adrian e os espíritos pularem. Uau! Asta exclamou enquanto seus olhos brilhavam. Eu não sabia que você conseguia pescar assim. Pris deu uma risada ao dizer. Isso não é nada, na verdade. Eu costumava ajudar a mãe e a tia Yuki a fazer esse tipo de coisa o tempo todo, quando estávamos conseguindo comida para nossa aldeia, então isso acontece naturalmente. Tia Yuki. Asta disse, quem é esse? Ela é a mãe dos meus melhores amigos. Pris respondeu enquanto voltava ao trabalho. Tia Yuki e minha mãe se conheceram quando eram crianças e quando estavam treinando para serem guerreiras, então são praticamente irmãs. Ela também estava lá no dia em que nasci, então faz dela minha tia. Uau, Asta disse antes de sorrir, você realmente tem uma família grande, não é? Sim. Pris disse enquanto pegava outro peixe, acho que sim. Ela jogou o segundo peixe para o lado, mas este acabou atingindo Feodora enquanto ela estava sentada, fazendo-os pular. Quando Feodora recuperou o golpe, eles viram o rabo do peixe saindo de sua boca fazendo Asta e Pris rirem enquanto Yuno não pôde deixar de rir. Até Adrian pareceu rir do quão boba ela parecia. Feodora tirou o peixe da boca enquanto rosnava enquanto segurava o peixe pelo rabo. Muito engraçado. Dia 10 de viagem. O sol começou a se pôr quando eles acenderam uma fogueira. Eles prepararam a comida enquanto Asta conseguia uma nova morte com sua nova lâmina encontrada em seu grimório. Enquanto Pris cozinhava o que parecia ser um ensopado de carne com alguns vegetais que ela havia embalado para a viagem. A maior parte eram batatas, embora nenhum deles parecesse se importar nem um pouco. Pris estava mexendo uma panela que comprou na aldeia enquanto cantarolava para si mesma. Ao longo do pote parecia ser o de um falcão, pois suas penas brilhavam em uma cor natural de ouro, bem como alguns gerbos familiares que estavam descansando ao longo da borda. O rabo de Adrian estava abanando enquanto ele colocava a cabeça por cima do ombro dela na esperança de conseguir um gostei. Não, seu raptor bobo. Pris disse, empurrando gentilmente. Ainda não acabou de cozinhar. Ela logo olhou para os outros que estavam descascando e cortando algumas batatas. Como estamos aí? Ela perguntou a eles. Estamos quase terminando. Asta respondeu enquanto cortava batatas. Você quer assim, certo? Pris acenou com a cabeça. Tudo bem, mais um lote deve bastar. Feodora, que estava ocupada descascando as batatas, de repente soltou um grito. Quando os três se viraram, viram que ela estava apertando sua mão. Feu, o que há de errado? Asta perguntou. Eu cortei meu maldito dedo na faca. Feodora disse que um pequeno corte estava visível em seu dedo indicador. Esse corte parece profundo. Yuno disse enquanto ia para o lado de Feodora, fazendo-a pular. Deixe-me dar uma olhada. Quase imediatamente Feodora recuou contra uma árvore fazendo todos pularem. Ao fazer isso, ela não pôde evitar soltar um grito. Uau, onde está o fogo? Pris perguntou. Você não está se sentindo bem? Eu estou bem. Ela gritou enquanto seu rosto estava vermelho. Eu estou com cãibra nas pernas, só isso.
Cãibra na perna? Prisma disse inclinando a cabeça. Dizer o quê? Asta disse confuso. Não seja ridículo. Yuno disse enquanto se aproximava dela. Deixe-me ver. Pode ser ruim. Imediatamente Feodora levantou-se de repente, fazendo Yuno quase pular para trás, pois seu rosto estava todo vermelho. Estou bem. Ela gritou antes de se afastar. Vou lavar meu dedo. Asta e Pris observaram enquanto ela se afastava resmungando algo incoerente enquanto fazia. O Pris disse sem jeito. Acho que nunca vi Feu agir assim. O que foi tudo isso? Feu faz isso perto de Yuno desde que éramos crianças. Asta disse, embora ainda seja estranho para ela agir assim por causa de um corte. Yuno suspirou enquanto balançava a cabeça. Ela é tão teimosa como sempre. Asta e Pris não puderam deixar de parecer confusos com isso enquanto Adrien balançava a cabeça, até mesmo os pequenos guias espirituais que existiam. Dia 20 de viagem. Ao longo dos dias em que viajaram não houve um dia em que eles foram treinar. Pris pegou seu grimório, e apesar disso, ela não conseguiu fazer sua foice sair como antes. Talvez fosse porque ela era novata nesse tipo de novo e estranho poder, embora isso não a tenha impedido quando se tratava de seus atributos físicos. Ela estava praticando com Asta e Feodora, já que Feodora criou um copo de gelo graças à sua magia antes de colocá-lo em uma pedra. Tudo bem, Feodora disse. Vá em frente, princesa. Basta respirar fundo e alcançá-lo, como conversamos. Asta disse em um tom de voz encorajador. Você entendeu. Prisma disse com o polegar para cima. Pris respirou fundo enquanto começava a se concentrar. Ela se concentrou em ir fundo, como Asta lhe disse para fazer. Ela logo soltou um grito liberando o que pareciam ser ondas sonoras, pois quebrou o gelo, fazendo Asta parecer admirada. Pris olhou para eles enquanto sorria. Como é isso? Você é incrível, Pri. Asta disse enquanto seus olhos brilhavam. Você tem melhor controle sobre o que quer que esteja acontecendo aí. Sim, é muito bom. Feodora disse. Mas que tal tentarmos um alvo mais difícil? Como um que se mova? Feodora logo pegou seu grimório, pois ele brilhava com um brilho branco. Magia de criação de gelo, marionete. Ela lançou. Com apenas um simples movimento de sua mão, ela tinha uma névoa de gelo do que parecia ser a de um puma, que parecia refletir como cristais. Uau! Asta disse. Você já aprendeu um novo feitiço. Peguei quando estava treinando. Feodora disse. Agora, tente usar o mesmo truque, mas com ele. O que? Pris exclamou enquanto olhava para Feodora como se ela estivesse louca. Isso vai ser impossível. Ei! Feodora disse. Você não vai esperar que seu alvo fique parado enquanto você se prepara para atacá-lo agora, não é? Pris fez uma expressão estranha enquanto se mexia ligeiramente. Não? Bom. Feodora disse, dando um tapinha em seu ombro. Experimente. Pris respirou fundo novamente quando o puma de gelo começou a se mover. Ela começou a soltar gritos agudos, embora toda vez que tentava o puma de gelo se esquivava por pouco. Ela não pôde deixar de ficar irritada com esse tipo de coisa enquanto continuava a emitir gritos estridentes. Venha, Pri. Você consegue. Asta aplaudiu. Concentre-se em onde ele estará em seguida. Feodora disse. O que você acha que estou fazendo? Pris disse enquanto continuava a repetir seu padrão. Eventualmente, o puma de gelo bateu em uma árvore quando Pris soltou um rosnado. Embora no minuto em que ela soltou um grito, ela derrubou um galho, mas teve algo inesperado, pois fez os três empalidecerem instantaneamente. Yuno havia retornado ao acampamento enquanto reunia seus pertences para que pudessem começar a se mover novamente, embora ele tenha notado que Adrien era o único ali, pois não avistou os outros em lugar nenhum. Eles já deveriam estar de volta, você não acha? Yuno disse, olhando para Adrien. Adrien bufou com isso, embora não demorasse muito para que eles ouvissem o som de gritos. Ele viu Asta e Feodora correndo como se suas vidas dependessem disso. Corra por suas vidas. Pris gritou enquanto passava por ele a toda velocidade. Quase imediatamente depois que ela fez isso, ele viu o que parecia ser uma horda de abelhas voando enquanto pareciam loucas. Ele soltou um suspiro enquanto balançava a cabeça. Meu Deus! Ele disse. Com um simples aceno de mão ele afastou a horda. Logo depois que ele fez isso, os três voltaram quando ele notou algumas marcas de picadas em seus rostos e corpos. Seus rostos pareciam um pouco inchados com marcas vermelhas. Havia uma colmeia em uma árvore, não era? Yuno disse. Pior. Asta gemeu. Era um ninho de vespas. Não consigo sentir nada. Pris gemeu assim que Adrien começou a lamber onde as vespas haviam picado. Ele logo começou a fazer o mesmo com Asta. E é exatamente por isso, Feodora disse enquanto se encolheu com as picadas. Eu não suporto a ideia de acampar. Você diz isso e está aqui conosco. Yuno comentou. Eu tolero isso. Ela disse a ele com um olhar furioso, enquanto Adrien começava a lamber as marcas de picada que estavam principalmente em seu rosto. Há uma diferença entre os dois. Mais 2 dias se passaram e o grupo se viu nas costas de Adrien enquanto ele os ajudava a escalar um terreno montanhoso. A neblina estava pesada e densa, embora um espírito leve estivesse ajudando a guiar o caminho enquanto Adrien subia. A pequena criatura parecida com um lêmure muitas vezes esperava por eles antes de começar a avançar, conduzindo-os através da neblina. Asta, que estava segurando o prisma enquanto ajudava Adrien a se equilibrar, não pôde deixar de observar com admiração enquanto observava o pequeno espírito de luz trabalhar. Esses pequeninos com certeza são habilidosos com esse tipo de coisa, né? Asta disse. Sim, você está certo. Pris disse com um sorriso. Mamãe e papai sempre me disseram que me ajudariam a encontrar o caminho se eu me perdesse. Eles até me protegeriam se soubessem que estou em perigo. Você é tão sortudo. Asta comentou. Yuno logo olhou por cima de suas cabeças ao perceber o que estava à frente deles. O que é isso aí? Ele disse. Ao subirem a colina, foram surpreendidos por uma visão notável. À medida que o sol nascia sobre as colinas, eles viram uma montanha, mais alta do que qualquer outra montanha que tinham visto. Parecia semelhante a um bolo em camadas quando viram um conjunto de edifícios no topo da colina. Seus olhos estavam maravilhados, exceto os de Feodora que não se importavam. Oh, uau!
Pris disse parecendo estar em estado de choque. Aí está. Pai, tio e tias em casa. É enorme. Asta exclamou enquanto seus olhos brilhavam. Essa é a capital real, onde mora o Rei Mago. Com certeza é, Yuno disse. Há a vida na cidade, Feodora disse em tom sarcástico. Uma das poucas coisas que mais detestei desde que era criança e algo que definitivamente não senti falta quando saímos do reino da Yamon. Ei, Asta disse a ela, não parece tão ruim assim. É apenas um bando de pessoas que têm paus enfiados na bunda e não tem nada além de regras estúpidas e restrições idiotas. Feodora disse com desgosto. Espere, Dum, você vai ficar cansado disso em alguns dias. O reino que meu pai e sua família construíram, Pris disse enquanto sua expressão se iluminava, eu finalmente consigo vê-lo com meus próprios olhos, e não apenas por meio de desenhos. Ela logo puxou levemente as alças que estavam em Adrien. Vamos indo. Adrien, Upagau. Espere um segundo. Yuno disse, interrompendo-a. Prisma puxou Adrien um pouco, fazendo-o tropeçar e quase perdendo o equilíbrio e caindo das costas do raptor. Ei, Yuno, o que aconteceu? Asta disse, já estamos aqui então é melhor irmos. Se você disser que esqueceu alguma coisa na Vila Age, eu vou te chutar. Feodora disse. Não é isso. Yuno disse a ela. Só precisamos cuidar de uma coisa primeiro. E isso é. Pris começou a perguntar enquanto olhava para ele. Até onde sabemos, somos os únicos que sabemos que você não é apenas o herdeiro perdido, mas também tem uma herança élfica. Yuno começou a explicar. Pessoas como aquele cara de antes podem vir atrás de você com base nisso. Além disso, sem ofensa, suas roupas também não ajudam. Asta disse, mas as pontas nas orelhas dela são pequenas. Ninguém vai notar isso. Quero dizer, não percebemos quando a conhecemos. Talvez seja porque o cabelo dela estava cobrindo a maior parte, estúpido. Feodora disse. Mesmo assim, não podemos correr esse risco. Yuno raciocinou. Se vamos colocá-la furtivamente em um esquadrão de cavaleiros mágicos, temos que garantir que ela permaneça escondida até sabermos em quem podemos confiar. Os três se entreolharam enquanto pensavam no que Yuno estava dizendo. Eles não puderam deixar de concordar mentalmente com ele. Às vezes eu odeio quando você está certo, sabe tudo. Feodora disse. Eu não suponho que vocês tenham algum feitiço que possa me disfarçar, não é? Prisma perguntou. Não. Feodora respondeu. Sem chance. Yuno disse. Eu não tenho magia. Asta acrescentou. Pris soltou um suspiro. Eu deveria ter esperado isso. Qual é o plano B então? Feodora disse. Colocá-la em um par de óculos e dar-lhe um bigode? Isso não vai me fazer destacar mais? Prisma perguntou sem jeito. Asta logo examinou sua bolsa antes de tirar o que parecia ser um pano verde. Que tal algo menos visível? Ele logo disse, fazendo o grupo olhar para ele com olhos curiosos. Reino Clover, cidade do Castelo Kika. Depois de um rápido remendo, Pris teve toda a sua roupa coberta com uma capa verde escura enquanto um capuz cobria seu rosto. Uma vez que eles se certificaram de que as orelhas dela não estavam de fora, eles se dirigiram para a capital real com facilidade. Apesar dos olhares estranhos que receberam para Adrien, ninguém tinha visto uma fera mágica que fosse dócil antes. No momento em que eles entraram na cidade, Pris não pôde deixar de correr na frente deles, pois ela sorria durante todo o caminho. Asta seguiu, pois ficou tão animado quanto ela ao ver as muitas barracas ao longo da estrada. As pessoas por trás das arquibancadas o usavam para fazer as flores crescerem com sua magia e cozinhar carne fresca. Yuno e Fedora não puderam deixar de sentir que eram pais naquela situação, pois precisavam evitar que corressem muito longe. Uau! Pris exclamou enquanto seus olhos brilhavam. Isso é incrível! Há tantas pessoas aqui! Asta exclamou. Não vá muito longe. Yuno disse a eles. Não estamos exatamente aqui para ver, sabe? Feodora disse. Veja isso. Pris exclamou correndo até a barraca avistando as várias frutas e produtos. Estão todos frescos. Tudo parece tão bom. Asta exclamou, olhando para a mesma posição. Eu nem sei o que são metade dessas coisas. Nem eu. Ela disse. Ainda assim, quero experimentar todos. Vocês dois estão ouvindo agora. Feodora exclamou. Asta logo avistou uma loja que ficava por perto. Pri, dá uma olhada nisso. Pris olhou e imediatamente correu para a janela. Tantos itens legais. Pris exclamou antes de olhar para o preço. Isso é muito. Para apenas um item. Quanto eles estão pedindo por isso? Asta exclamou enquanto olhava para a joia vermelha. Ok, vocês estão simplesmente nos ignorando. Feodora disse com um tom de voz desdenhoso. Ainda assim. Yuno disse olhando para a loja e se levantou. É uma mudança de ritmo diferente em comparação com Vila Age. Asta logo olhou para o castelo que ficava no centro da capital. Ei, Asta disse. Você acha que é onde o Rei Mago mora? Pode ser onde o rei do país também está. Yuno disse. Pris logo olhou para o castelo. É exatamente como o pai desenhou. Ela assobiou. 500 anos e a estrutura não mudou nem um pouco. Isso significa que um dia será o nosso castelo. Asta disse com um sorriso. Nosso, você diz? Prisma disse inclinando a cabeça. Sim. Ele respondeu. Quero dizer, você é a princesa de Clover e eu me tornarei o rei mago. Feodora imediatamente silenciou Asta enquanto ele colocava as mãos sobre a boca. Talvez mantenha o fato de que ela é uma delas em segredo, por favor? Ela disse em voz baixa. Desculpe, minha culpa. Ele disse sem jeito. Além disso, Yuno disse, acho que você quer dizer que será Pris e meu castelo. Asta deu uma risada ao dizer, não se preocupe, quando eu me tornar um, deixarei você e Fel morarem lá com todos os outros da igreja. Yuno sorriu com isso, essa deveria ser a minha fala. Eles logo foram atraídos por um bebê chorando quando viram que uma família de 4 pessoas estava por perto. Uma jovem ruiva carregava vários mantimentos em grandes sacos marrons, pois tinha um bebê chorando nas costas. Pronto. Eles a ouviram dizer, não chore.
Vamos nos apressar e voltar para abrir a loja. Ah, Asta disse enquanto os observava sair, isso me lembra de todo mundo na igreja. Você disse isso. Prisma disse depois de um suspiro. Sim, Yuno acrescentou. Nunca pensei que sentiria falta daqueles pirralhos chorões. Feodora disse. Asta soltou um suspiro. Aposto que a irmã e os outros estão sozinhos agora que eu parti. Sem chance. Yuno disse. Feodora não pôde deixar de zombar. Você está brincando. Eles estão mais do que felizes em se livrar de você. Você está tentando me derrubar. Asta gritou. Pris logo respirou fundo. Tudo bem. Vamos para o vestibular, certo? Assim que o grupo estava prestes a seguir seu caminho, eles logo notaram que Adrien começou a farejar o ar. Eles foram levados de volta repentinamente quando Adrien colocou a cabeça entre as pernas de Pris, levantando-a com facilidade enquanto praticamente a jogava na cela. Uau, Adri! Pris exclamou antes de começar a correr, surpreendendo os três. Prisma! Asta exclamou. Seriamente. Yuno disse. Onde ele está indo com ela agora? Pelo amor de Feodora gritou antes de começar a correr atrás deles. Volte aqui. Asta e Yuno seguiram seu exemplo, pois foram rápidos em acelerar o ritmo enquanto abriam caminho no meio da multidão. Pris se viu correndo com Adrien quando ele quase derrubou vários carrinhos e quase derrubou pessoas enquanto corriam pelas ruas e estradas. Muitas pessoas foram levadas de volta, enquanto algumas acabaram gritando com ela, dizendo-lhe para controlar seu animal. Desculpe. Pris exclamou ao passar por várias pessoas enquanto segurava as correias. Com licença. Perdoe-me. Nova na capital. Sinto muito. Cuidado com os dedos dos pés. Cuidado com as garras e a cauda. Adrien virou bruscamente à direita e quase derrubou um barril de vinho. Não foi antes de ele cair no chão e começar a farejar. A maioria das pessoas se dispersou quando ela percebeu que Adrien a estava levando para o que parecia ser uma barraca cheia até a borda com todos os tipos de peixes. Ah, então foi isso. Prisma pensou em sua cabeça. Adrien enfiou a cabeça pelas cortinas surpreendendo o proprietário quando ele estava prestes a pegar o peixe mais próximo disponível para ele. Adrien, espere. Pris disse a ele severamente enquanto batia em sua cabeça. Enquanto Adrien se sentava no chão, ela desmontou e contornou a arquibancada onde algumas pessoas olhavam estranhamente para seu raptor. Olá, senhor. Pris disse ao proprietário. Gostaria do seu maior roubalo, por favor. Serão 20 yules. O homem disse. Pris olhou 2 vezes para isso antes de sentir seus bolsos tirando o pouco troco que ela tinha. Ela disse contando-os. Eu só tenho 10. O proprietário gritou. Então, para que você é bom então? Ei, me dê uma folga aqui. Pris implorou, enquanto gesticulava para Adrien. Veja, meu amigo não come há 2 dias e ele realmente precisa de algo para encher a barriga depois de carregar tanta carga. Ficar de pé e tirar você do mercado. 100 yules sem peixe. O proprietário argumentou, fazendo Pris estremecer. Agora se perde. Pris não pôde deixar de fazer beicinho e estava prestes a se virar para sair, mas... Vou levar 5, não 10 deles. Por minha conta, velho. Pris se encolheu ao ouvir uma voz que estava ao lado dela, mas pulou ao ver um homem musculoso, pois tinha olhos cinzentos e cabelo preto médio que estava bagunçado e penteado para trás, pois parecia ter bigode e barba crescendo. Já que ele tinha o que parecia ser um manto preto rasgado sobre o ombro. Como eu notei ele ali? Prisma exclamou em sua cabeça. Ela notou que o proprietário começou a parecer nervoso quando começou a suar. O proprietário disse, e já Yami? Ela viu o proprietário embrulhar 10 robalos com tanta pressa antes de entregá-los ao homem que ela ouviu se chamar Yami. Yami disse enquanto entregava o dinheiro, fique com o troco. Servirá, senhor. O proprietário disse antes de pegar o Pris de surpresa quando ele fechou a loja repentinamente. Adrien puxou a cabeça para trás de repente. Bem, isso foi estranho. Prisma disse sem jeito. Yami logo disse, chamando sua atenção. Ei, garota, você deve se lembrar de cuidar do seu dinheiro por aqui. Não tente pagar por algo que você não pode pagar. Vou levar isso em consideração na próxima vez. Pris disse, Yami é? Yami respondeu, sim, não o desgaste. Ela logo foi levada de volta quando ele entregou um dos pacotes de peixe para ela. É para mim? Prisma perguntou curioso. Bem, eu não vou comer isso. Yami respondeu. Além disso, posso pescar no meu tempo livre. Mas eu não posso pagar de volta. Ela raciocinou. Yami respondeu. Mais uma vez, não se preocupe com isso. Pris olhou para o peixe embalado antes de tirá-lo da mão dele. Obrigado. Pris disse antes de Adrien começar a praticamente sufocá-la com carinhos e gemidos. Está bem, está bem. Ela disse rindo. Calma, amigo. Ela desembrulhou o pacote e pegou o peixe pelo rabo. O rabo de Adrien começou a balançar enquanto ele olhava para o peixe com olhos grandes. Preparar? Ela disse. Adrien sentou-se enquanto Pris balançava um pouco o peixe, e Yami percebeu que seus olhos o seguiram. Bom apetite! Ela disse enquanto jogava no ar. Adrien levantou-se enquanto saltava apenas alguns centímetros no ar antes de pegar o peixe e praticamente o engoliu inteiro. Ele alegremente mastigou o peixe enquanto sua cauda continuava balançando. Sim, você estava com muita fome, né, amigo? Pris disse coçando a cabeça enquanto comia. Quem não estaria depois de passar 2 dias sem comer? Yami disse enquanto dava uma tragada no cigarro. Esse é o seu animal de estimação ou algo que você tem aí? Bem, eu não o chamaria de meu animal de estimação, senhor Yami. Pris respondeu. Ele é mais um amigo, na verdade. Aí está você. Pris estremeceu ligeiramente ao som de uma voz irritada. Ela se virou e viu que era Feodora quem parecia chateado. O que diabos foi aquele, seu pequeno esquilo? Feodora gritou. O que dissemos sobre fugir sozinho antes de vir aqui? Sinto muito. Pris disse nervosamente enquanto se encolhia um pouco, mas o que eu deveria fazer? Adrien ficou com fome e precisava que eu comprasse comida. Assim que isso foi dito, Adrien soltou um som de engasgo antes de pularem ao ver o esqueleto do peixe, fazendo-os olhar sem jeito para o que acabará de acontecer. Você sabe, eu não me importo.
Feodora gritou antes de arrastá-la pela capa. Se acabarmos atrasados para os exames por sua causa, vou te chutar. Pris não conseguiu parar Feodora quando ela foi arrastada. Adrien seguiu atrás deles enquanto estava em baixa. Pris logo acenou na direção de Yami enquanto Feodora a arrastava. Foi bom conhecê-lo. Ela disse, assim que eles viraram a esquina. Obrigada mais uma vez pelo peixe. Yami não pôde deixar de rir ao dizer. Então aquela garota é realmente a herdeira perdida dormindo naquela árvore, hein? Quem poderia imaginar que ela encontraria o caminho até aqui? Perto dali, a porta de uma loja se abriu para um jovem conhecido gritando para o dono lá dentro com um pouco de fogo na voz. Seu companheiro Pato parecia igualmente chateado. Oh sim, vamos te fuder também. Ele gritou. Só porque alguém não tinha dinheiro não significa que você deve tratá-los como uma porcaria. E por que você não trata seus animais de estimação com cuidado uma vez? Quack, quack. O pato disse, agitando um pedaço de pau de maneira grosseira. O jovem, Pluck, resmungou e murmurou algo incoerente antes de se aproximar de Yami, carregando um conjunto de sacos marrons. Ei, capitão. Ele disse, desculpe por isso. Eu e Adeline tivemos um pequeno problema com o proprietário. Yami disse a ele, sério? O que? Pluck disse enquanto largava as sacolas que tinha enquanto abraçava Adeline. Eles começaram a mexer com Adeline depois que ela cometeu um erro. Pluck logo notou uma espinha de peixe coberta de saliva no chão quando percebeu que Yami tinha outros peixes enquanto Adeline pulava de seus braços. Ei, capitão? Por que há uma espinha de peixe no chão? Yami respondeu encolhendo os ombros. Não sei, eu estava com fome? Certo, como se fosse você. Pluck disse. Adeline começou a cheirar antes de se afastar quando percebeu um cheiro peculiar quando seus olhos se arregalaram e a mandíbula de seu bico caiu. Quack, 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 quack. Ela começou a gritar enquanto intimidava um raptor antes de apontar em uma determinada direção. Agora não, a Didi. Pluck disse a ela sem nem mesmo olhar para ela. Então, o que aconteceu? Um cachorro passou por aqui ou algo assim que fez o dono fechar sua barraca? Quem sabe, talvez fosse o gato da sua mãe ou algo procurando um lanche. Yami sugeriu. Pluck disse a ele com um olhar interrogativo. Cereza? Sério? Você sabe que ela não come a comida e joga no chão. Nem mesmo River faz isso. Quack, quack, quack. Adeline gritou enquanto puxava a barra da calça dele, pois tentava arrastá-lo em uma determinada direção, apesar de ele não se mover. Pluck empurrou Adeline gentilmente enquanto dizia, a Didi brincarei com você mais tarde. Logo 2 homens caminharam em direção a eles. Um deles era um jovem esbelto, de estatura mediana e com cabelos loiros sujos. Sua roupa era uma túnica simples, verde clara, com mangas compridas e cauda longa nas costas. Ele também usava calças escuras e um par de botas verdes largas, até os joelhos, amarradas na frente. O outro era um jovem esguio, de pele clara e cabelo preto curto penteado para trás. Seu rosto é comprido e tem um nariz grande. Sua maquiagem consiste em sombra preta em grandes círculos ao redor dos olhos vermelhos, batom preto e esmalte de unha. Sua aparência é um boné cinza escuro com faixa preta, bico e distintivo. Ele também está vestindo uma jaqueta cinza escura, detalhes vermelhos e punhos vermelhos, combinando com calças cinza enfiadas em botas pretas de cano alto. Um cinto preto sobre a jaqueta e uma bolsa preta para o grimório estão pendurados em seu quadril esquerdo. Aí está você. O jovem de túnica verde clara disse, vamos nos atrasar para o vestibular. Sim, sim, conseguimos, Finhal. Yami disse antes de entregar os pacotes de peixe para Pluck. Aqui, segure estes. Ah é? Pluck exclamou. Por que eu? Porque é uma ordem. Yami disse a ele. Agora vamos. Pluck não pôde deixar de fazer beicinho ao dizer. Por que eu tive que me juntar a esse time? Porque eu não poderia fazer parte do Alvorecer Dourado, do Louva-a-Deus Verdes ou de qualquer outro time, além deste. Não se preocupe, Pluck. O segundo homem, chamado Gordon, disse a ele, embora parecesse estar resmungando. O capitão quer dizer que você é um dos membros mais importantes dos Touros Negros. Pluck suspirou ao dizer, às vezes eu gostaria de saber o que você está dizendo. Quack, quack. Adeline gritou com urgência enquanto tentava puxá-lo em uma determinada direção. Pluck a pegou e colocou em sua bolsa enquanto dizia, ok, já que você está agindo hiperativo, você vai ficar na bolsa até irmos para casa. Entendeu? Adeline soltou um gemido enquanto olhava para Pluck. Quack. Ela disse bufando enquanto eles começavam a se dirigir ao Coliseu. Feodora e Pris, junto com Adrien, conseguiram encontrar o caminho de volta para Asta e Uno, já que ela os havia perdido na multidão antes. Embora os dois estivessem sem fôlego quando conseguiram sair da multidão e ir para o lado onde ficavam as arquibancadas. Da próxima vez, você se importaria de nos dar um pequeno aviso? Asta disse. Desculpem, rapazes. Pris disse sem jeito, mas não posso evitar se Adrien estava morrendo de fome. Olha, Yuno disse, se você vai se manter discreto, o mínimo que você pode fazer é ficar perto de nós. Sinto muito de novo. Ela disse enquanto se curvava. Cara, Feodora gemeu, não temos ideia de onde diabos temos que ir para os exames agora. Yuno logo olhou em volta, vamos pedir informações. Mutar. Feodora disse enquanto se levantava. É melhor vocês dois não irem a lugar nenhum até voltarmos. Ok. Prisma disse. Claro. Asta disse. Assim Feodora e Yuno passaram pela multidão, enquanto Pris e Asta permaneceram onde estavam enquanto Pris parecia um pouco culpado. Eu não queria causar problemas a vocês. Pris disse honestamente, tenho tentado fazer Adrien controlar seus impulsos desde que ele era bebê, embora, como você pode ver, sempre tenha sido um mau hábito. Não se sinta mal por isso. Asta disse, coisas como essa estão prestes a acontecer, sabe? Pris suspirou, eu acho. Os anciãos sempre disseram que eu era propenso a problemas como mãe e pai. Pris começou a brincar com o medalhão da lua em volta do pescoço que chamou a atenção de Asta. Eu queria dizer, Asta começou a dizer, essa joia que você tem é muito bonita. Ah, você quer dizer isso? Pris disse mostrando sua joia, na verdade é um medalhão da lua. Sem brincadeiras.
Asta disse, surpreso ao olhar para ele. Foi dos seus pais? Pris balançou a cabeça, enquanto puxava a faixa em volta do pescoço. As espadas eu ganhei da mãe, e essa faixa foi um presente do pai. Ela logo pegou a joia na mão, mas isso foi um presente de uma pessoa que seria meu tio. Os olhos de Asta suavizaram com isso. Oh, ele era o líder da nossa tribo élfica. Pris disse, ele tinha um coração tão bom e era o par perfeito para minha tia. Você sabe, mesmo que eu fosse aceito por todos, fossem eles humanos ou elfos, só ele me fez sentir como se tivesse um lugar onde eu poderia pertencer, e isso não importava se eu tivesse o sangue da nobreza, eu amava tanto quanto amava minha mãe e meu pai. Todas as noites, eu observava as estrelas com ele e nomeava as formas que víamos. O céu está acordado, era o que eu dizia quando via as estrelas dançarem. Ele me deu isso na noite do meu aniversário, quando os conselheiros do meu pai começaram a vir e tentar me levar. Ele mesmo me disse isso. Não importa o que tenha acontecido e não importa onde eu esteja. Contanto que eu usasse isso, o lar sempre estaria comigo, eu acho. Em certo sentido, sempre terei as pessoas que amo. Especialmente, considerando todas as coisas. Asta percebeu que sua expressão ficou triste novamente quando ela olhou para o medalhão da lua, pois ele percebeu que parecia que ela estava prestes a chorar. Embora pouco antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, eles foram levados de volta quando um homem passou correndo enquanto arrancava o medalhão dela. Ele o arrancou do pescoço dela antes de correr pela estrada. Meu medalhão! Prisma gritou. Ei! Asta gritou, volte aqui. Asta e Pris começaram a correr atrás do homem enquanto Adrien ia atrás deles. Pris e Asta começaram a atravessar a multidão mais uma vez em busca do ladrão. Ele derrubou vários transeuntes enquanto fugia com um punhado de dinheiro e joias. Devolva isso para mim. Pris gritou. Esse é um presente precioso. Você vai ter que me pegar primeiro, piralho. O ladrão gritou. Ei! Asta gritou antes que seu grimório ficasse iluminado com uma cor vermelha. Ela disse para parar, seu idiota. A maioria das pessoas ao seu redor engasgou quando viram que Asta havia puxado uma lâmina suja familiar antes de jogá-la. Embora a espada não tenha perfurado o homem nem rompido qualquer pele, ele conseguiu agarrá-lo pela bainha da capa, fazendo-o engasgar e engasgar. O medalhão voou de suas mãos. Meu medalhão! Pris exclamou enquanto passava correndo pelo ladrão e em direção ao local onde ele havia pousado. Prisma, espere! Asta gritou ao prender o ladrão. O medalhão pousou em um espaço aberto da estrada, rolou como uma moeda antes de parar no meio da estrada. Ela rapidamente o pegou na estrada enquanto parecia aliviada. Ah, graças a Deus! Ela disse aliviada. Quase pensei que tivesse perdido isso para sempre. Carrinho de fuga. Pris estremeceu quando ela se virou para trás e viu um carrinho de madeira cheio de caixotes de madeira vindo em sua direção. Estava vindo em sua direção rapidamente. Ela não teve tempo de reagir ou se mover porque estava paralisada. Adrien soltou um ruído de pânico quando os olhos de Asta se arregalaram de horror. Olhe! Asta gritou. Pris não se moveu quando o carrinho se aproximou perigosamente enquanto ela fechava os olhos e instintivamente colocava os braços à sua frente. De repente, ela se sentiu levantada do chão a uma velocidade incrível antes de voar para o outro lado da estrada. Asta e Adrien pararam quando estavam prestes a pular para salvar Pris. Adrien inclinou a cabeça para o lado enquanto Asta parecia um pouco chocado. O que? Ele disse. Duas pessoas começaram a pular na estrada com seus grimórios na mão. Magia de criação de aço. Um deles disse, parede blindada do castelo de aço. Uma parede logo apareceu logo atrás do jovem que havia parado a carroça com as mãos antes de proferir um feitiço. Magia do dragão, outro disse, grande garra do dragão. O impacto do feitiço fez o carrinho recuar enquanto empurrava o usuário para trás enquanto a parede o protegia do recuo. A carroça logo parou deixando a multidão impressionada, Asta especialmente porque seus olhos praticamente brilharam. Uau! Asta exclamou. O jovem que produziu a magia do dragão não pôde deixar de comemorar. Tudo certo. Consegui. Finalmente dominei meu feitiço. Seu companheiro, que usava óculos porque seu cabelo curto era azul claro e penteado para os lados, disse-lhe, Fafanar, você poderia se acalmar? Você está fazendo uma cena. O jovem chamado Fafanar argumentou enquanto fazia beicinho. Bu, você está parecendo corajoso 4 olhos. Já falamos sobre isso antes, meu nome é Klaus. Ele argumentou, e eu sou seu superior. Fafanar disse em tom de provocação. Claro, 4 olhos. Asta logo percebeu que o tipo de roupa que eles usavam parecia semelhante. Sua aparência era uma jaqueta trespassada, de mangas compridas, branca e gola alta de cor escura. A jaqueta se estendia abaixo da cintura e era enfeitada com ouro. Esses caras, Asta disse admirado, são cavaleiros mágicos. Ele logo percebeu algo. Espere. Prisma. Onde está o prisma? Pris ficou com os olhos fechados o tempo todo, pois não conseguia abri-los. Seu próprio corpo tremia enquanto ela segurava o medalhão como se sua própria vida dependesse disso. Ela nem percebeu que esteve nos braços de alguém o tempo todo. Está tudo bem agora, criança. Uma voz logo disse como se fosse reconfortante, você pode abrir os olhos agora. Pris abriu lentamente os olhos, quando descobriu que alguém estava segurando seu estilo de noiva. Seu próprio corpo parecia ter parado de tremer enquanto ela relaxava. Eu estou vivo? Ela disse surpresa. Você não está ferido, está? A voz, pertencente a um homem, disse. Ela suspirou de alívio. Sim, estou bem. Ela olhou para seu conhecimento. Obrigada por... Suas palavras foram interrompidas quando ela viu a pessoa que salvou sua vida. O homem tinha 26 anos, era magro e usava uma máscara.
A máscara que ele usava cobria apenas metade do rosto, pois era composta por uma grande peça de ouro cobrindo a área ao redor do olho direito e uma peça azul menor cobrindo a área ao redor do olho esquerdo. O capacete tem manchas brancas e vermelhas de pelo na parte traseira e duas penas brancas que se projetam no lado esquerdo. O buraco do olho direito tem um contorno de borda vermelha, com duas linhas saindo nas metades superior e inferior, enquanto o buraco do olho esquerdo tem o mesmo desenho, exceto na cor branca com linhas ligeiramente mais longas. Ele usava algum tipo de manto, pelo menos pelo que ela sabia, que cobria seu torso e era na cor dourada. Tinha um pelo azul na borda do capuz e um par de cordas vermelhas, que saem do ombro esquerdo e se conectam ao botão dourado no ombro direito, embora não tenha sido isso que a impressionou. O que realmente a impressionou foi a cor dos olhos dele, pois eram roxos e tinham uma semelhança impressionante. Ela estava um pouco atordoada mesmo quando ele a colocou no chão. Estou feliz que você não tenha se machucado de forma alguma. O homem havia dito, como até agora sua voz transmitia uma sensação familiar de calor em seu peito. Se você estivesse, tenho certeza de que seus amigos teriam ficado preocupados. Sim, sim, Pris disse em puro choque pelo homem à sua frente. O próprio homem percebeu a expressão nos olhos dela, enquanto ela olhava para ele com olhos curiosos. Essa pessoa, Pris pensou consigo mesma enquanto seus olhos suavizavam, mesmo que ele tenha uma máscara. Ele se parece muito com... Ei, William! Ela ouviu seu companheiro gritar, fazendo-a sair de seus pensamentos. Fafanar gritou enquanto acenava para ele. Você viu isso agora? Eu dominei esse feitiço. William? Prisma disse. Eu vi Fafanar. O homem chamado William disse com um sorriso. Você certamente melhorou nos últimos meses. Fafanar não pôde deixar de pular no lugar e disse. Mal posso esperar para mostrar ao meu melhor amigo. Fafanar, por favor. Klaus disse enquanto subjugava o ladrão de quem Asta se afastou. Não use esse tom com seu superior. Pri. Asta exclamou enquanto corria até ela com Adrien. Você está bem. Estou bem. Pris disse em um tom de voz estranho antes de perceber o estado de seu colar, o barbante. Deve ser de antes, quando aquele cara pegou. Asta disse. Posso ver isso? William perguntou enquanto estendia a mão para Pris. Pris hesitou no início, antes de entregar seu medalhão para ele. William olhou para o medalhão em sua mão antes de vasculhar o bolso para pegar algo. Ela viu o que pareciam ser duas travas de metal. Ele prendeu os dois nas pontas das cordas antes de prendê-los juntos. Aqui estamos. William disse, novíssimo. Oh meu, Pris disse enquanto devolvia o medalhão para ela, permitindo que ela o colocasse de volta no pescoço. Obrigado. Eu realmente aprecio isso. Não há problema. William assegurou-lhe. Estou feliz por poder ajudar. Ele logo se curvou para eles. Se me derem licença, tem um lugar onde preciso estar. Foi um prazer conhecê-los. Sim, sim. Pris disse com um sorriso, parecendo nervoso, da mesma forma. Com isso, William junto com seus dois companheiros Klaus e Fafanar, desapareceram no meio da multidão enquanto levavam o ladrão com eles. Cara, Asta disse, é apenas um evento maluco após o outro, hein? No minuto em que Asta se virou para Pris, ele percebeu que ela estava chorando quando o sorriso que ela parecia ter desaparecido. Você está bem? Asta perguntou com preocupação. Pris disse antes de começar a esfregar os olhos. Não é nada, eu só. Ela fungou um pouco, tenho algo no olho. Adrien esfregou o rosto no dela, fazendo-a rir um pouco, embora Asta ainda pudesse ver suas lágrimas. Ei, ele disse, colocando a mão no ombro dela, você sabe. Não há problema em chorar. Pris esfregou os olhos um pouco enquanto soltava um suspiro trêmulo. É só que... Ela começou a dizer. Aquela pessoa agora mesmo ele me lembrou daquele que me deu meu medalhão. A pessoa eu amei tanto quanto amei minha mãe e meu pai. Ela não conseguiu mais se conter quando começou a soltar uma série de soluços enquanto cobria o rosto. Asta trouxe para um abraço enquanto Adrien esfregava a cabeça nas costas dela para confortá-la. Apesar do que ela diz, posso dizer que ainda é difícil para ela. Asta pensou. Todos os seus amigos, sua família. Eles se foram. Não é como se ela tivesse pedido que isso acontecesse. Não posso culpá-la por chorar. Se fosse o contrário, eu teria me sentido a mesma coisa que ela está sentindo. Asta logo olhou por cima do ombro ao ver uma série de barracas de comida próximas. Um continha o que parecia ser uma cobra roxa em um palito, enquanto o outro eram maçãs cobertas de caramelo. Ele teve uma ideia enquanto sorria. Ele a empurrou para fora do abraço suavemente antes de tirar as mãos do rosto. Ele logo perguntou uma coisa que a fez recuar um pouco. Ei, Pri? Você já experimentou uma maçã caramelada? Antes de seguir em direção ao Coliseu, William e os membros de seu esquadrão tiveram que se certificar de que o ladrão havia sido entregue e não havia tentado escapar. Depois de nocauteá-lo, eles fizeram questão de devolver o que ele havia roubado, o que significava que chegariam um pouco atrasados ao vestibular. Embora William não pudesse deixar de pensar na garota, Prisma foi como ele ouviu a amiga chamá-la. Apenas com um olhar, ele parecia saber exatamente quem ela era, o que pareceu trazer conforto ao capitão do Alvorecer Dourado. Estou feliz que você tenha chegado até aqui, Alteza. Ele disse para si mesmo suavemente. Estou ansioso para vê-lo novamente em breve. Yuma e Feodora encontraram Asta junto com Pris e Adrien no meio da multidão. Felizmente eles estavam por perto. Eles logo estavam indo para onde precisavam ir para os exames de admissão para entrar no esquadrão de cavaleiros mágicos. Embora os dois tenham ficado surpresos com o fato de os dois terem comida. Enquanto Pris se servia de uma maçã caramelada, Asta comia. Na verdade, eles não tinham certeza do que tinha sido. Pris estava gostando do sabor da maçã caramelada e não pôde deixar de suspirar de contentamento. Ela disse, isso é tão gostoso. Eu nunca comi nada tão doce antes. Maçãs carameladas são as melhores. Eu não te contei. Asta disse, isso simplesmente derrete na boca. Pris acenou com a cabeça enquanto ela tinha o sorriso mais brilhante no rosto, o que fez Asta sorrir também. Isso é bom, pelo menos ela não está mais chorando. Asta pensou, algo me diz que ela não gostaria que Yuno ou Feu a vissem assim.
E você disse que comprou com seu próprio dinheiro? Yuno perguntou a Asta, ganhando um aceno dele sobre o que ele havia conseguido. Achei que como Pris nunca saiu de sua aldeia, ela deveria tentar algo diferente de batatas. Asta raciocinou, mesmo que seja delicioso. Sério, o que é isso que você está comendo? Feodora perguntou. Cobra roxa grelhada. Asta respondeu. Além da maçã caramelada, foi a mais barata que consegui. Cheira como se alguém vomitasse merda. Feodora comentou. Ah, vamos lá, não é tão ruim assim. Asta disse antes de entregá-lo a ela. Aqui experimente. Eu não comeria isso mesmo se você me pagasse para Dundum. Ela disse enquanto se encolheu um pouco. Asta encolheu os ombros um pouco. Ok, tudo bem. Ele logo segurou para Yuno. E você, Yuno? Quer experimentar? Sem chance. Yuno respondeu. O que? Asta exclamou. Mas é super nutritivo e lhe dará muita energia. Eu realmente duvido disso. Ele disse. Pris comeu alegremente a maçã caramelada quando o pensamento logo veio à sua mente. Ei, então onde estão acontecendo os exames, afinal? Deve estar por perto. Feodora disse. Mas primeiro, há algo que devemos esclarecer. Limpar? Prisma perguntou. Pris e Asta pararam quando Yuno e Feodora pararam bem na frente deles. Eles não podiam evitar os olhares que estavam lançando. Não se esqueça, ainda há a questão dos espíritos que aparecem ao seu redor. Yuno disse. Assim que ele disse isso, o pequeno espírito de Lemuri apareceu e saiu da gola de sua jaqueta. Podemos ter resolvido o seu problema de ouvido, mas será um incômodo se outro aparecer. Você não pode simplesmente continuar dizendo que esses espíritos pertencem a você. Feodora acrescentou. Eu sei que funcionou com você antes, mas e se alguém cheirar alguma coisa? Vai causar problema se não tomarmos cuidado. Oh. Pris logo disse. Você não precisa se preocupar com isso. Os três disseram. É estranho, mas os espíritos parecem saber exatamente o que estou pensando ou sentindo, embora nenhum deles pertença a mim. Pris explicou. Acho que você pode dizer que é como um instinto. Espere sério. Asta exclamou. Como isso é possível? Yuno perguntou. Eu não tenho certeza. Pris disse. Mamãe e papai me disseram que era assim quando eu era bebê também. E você esperou até agora para nos contar? Feodora perguntou. Pris riu timidamente. Não achei que fosse importante na época e em minha defesa, nenhum de vocês perguntou. Ela logo deu-lhes um sorriso tranquilizado. Vocês não terão que se preocupar com alguém os vendo. Eles vão ficar em um lugar onde ninguém possa vê-los ou estarão na minha pessoa. E com esta capa será mais fácil escondê-los. Ela logo teve uma expressão estranha no rosto. A menos que? Asta perguntou curiosamente. O que é? Yuno perguntou, percebendo o quão nervosa ela parecia. Bem, no passado, Pris disse enquanto mudava um pouco, os espíritos agirão por conta própria se souberem com certeza que minha vida está em perigo. Pode fazer. Você quer dizer que eles realmente virão para protegê-lo? Asta perguntou com admiração. Eles não pareciam fazer isso há 6 meses com aquele bastardo acorrentado. Feodora apontou. Bem, talvez seja porque eles sabiam que eu ficaria bem já que Asta estava lá. Prisma respondeu com um sorriso. Asta não pôde deixar de rir um pouco disso enquanto ficava vermelho. Na verdade, não foi nada. Yuno suspirou de alívio. Isso é preocupante. Mas felizmente é algo com que não teremos que nos preocupar por um tempo se você acabar nesse cenário. Sim, eu acho que sim. Pris disse. Quer dizer, o que poderia acontecer comigo durante o vestibular, certo? Você tem razão. Asta disse. Ninguém vai tentar nada em plena luz do dia. Ok, esse problema está resolvido. Mas agora tem a questão do lagarto aqui, Feodora disse enquanto apontava para Adrien. Eu não sei sobre você, mas não acho que ele possa ficar sozinho num lugar como este. Este é um bom ponto. Asta disse enquanto lhe dava um tapinha na cabeça. Eu odiaria vê-lo ser levado ou vendido para pessoas más. Ah, não se preocupe. Pris disse enquanto pegava sua bolsa marrom de uma bolsa presa à cela. Adrien tem mais de um truque. O que você quer dizer? Yuno perguntou. Pris não disse nada e em vez disso fez sinal para que seguissem. O que eles fizeram? Ela os conduziu em direção a um beco, certificando-se de que não havia ninguém por perto. Ok, isso deve ser bom. Pris disse enquanto esfregava as mãos. Vou morder. O que você está nos mostrando? Feodora perguntou. Você vai ver. Prisma disse. Ela logo pegou a bolsa ao abri-la abrindo um espaço enquanto a segurava na frente de Adrien surpreendentemente. Os três não puderam deixar de se perguntar o que ela estava fazendo. Adrien, ela logo disse bolsa. Os chifres de Adrien e as listras ao longo de seu corpo brilharam levemente antes de ele dar um salto. Em questão de momentos, eles viram diante de seus olhos que todo seu corpo encolheu, até mesmo sua cela e as armas do Prisma. Pris logo pegou dentro de sua bolsa enquanto ele enfiava o rabo para dentro. Ele realmente encolheu. Asta gritou. Sim. Pris disse enquanto se virava para eles. A cabeça de Adrien saiu da bolsa. Normalmente, as feras mágicas só vêm com um truque. Adrien é um dos poucos sortudos que nasceu com 2. Este é o segundo. Mas como? Feodora exclamou. Ele era enorme antes. Coranaptíxico. Prisma simplesmente disse. Os três pareciam confusos com esse tipo de termo. Asta parecia especialmente confuso enquanto tentava processar a palavra. Coroa Pinks? Asta disse enquanto tentava pronunciar. Choriapin? Choranaptixik. Pris disse lentamente embora parecesse divertida. Basicamente significa que ele pode se encolher para caber no espaço disponível. Ela logo exibiu Adrien como ele parecia ser do tamanho de uma pelúcia. Agora ele é oficialmente do tamanho de uma viagem. Asta não pôde deixar de dizer com admiração. Eu juro, sua besta mágia fica mais incrível a cada segundo. Você é tão sorte. Pris não pôde deixar de rir disso. Eu e meu raptor apreciamos isso. Adrien soltou um barulho alegre antes de se sentir em casa na bolsa. Sério, você é cheio de surpresas. Feodora disse. Certo. Yuno disse, agora que isso está resolvido. Devemos ir antes do início dos exames. Espere, de verdade? Prisma disse surpreso. Seriamente. Asta gritou. Você não tem reação.
Nada impressiona você, sabe tudo? Feodora perguntou a ele com uma sobrancelha levantada. Na verdade, Yuno disse enquanto encolheu os ombros antes de dizer a ela. Você, por outro lado? Feodora disse antes de congelar quando Yuno sorriu para ela. Ele logo disse a ela, concluindo seu pensamento. Você me impressiona, todos os dias. Feodora ficou vermelha quando começou a gaguejar. Embora Asta e Pris tenham pulado quando ela de repente foi acertá-lo com uma garra de gelo, ela se manifestou com sua magia, embora Yuno tenha sido capaz de bloquear com sua própria magia. Você, seu idiota de livro. Ela gritou enquanto ainda estava vermelha. Feodora? Asta e Pris exclamaram confusos. Yuno disse a ela com indiferença. Uau, você está realmente pegando o jeito do seu ataque de garras de gelo, garota gata. Não se faça de inocente agora, você sabe tudo. Feodora gritou. Mais importante, não diga coisas assim de nenhuma parte. Asta gritou enquanto tentava puxar Feodora de volta. Ei, Feu, calma, você está causando uma cena. Deixe-me até ele. Deixe-me até ele. Feodora gritou. Será que Pris disse confuso, eu perdi alguma coisa? Por que ela está tão envergonhada? Yuno apenas respondeu, dando um tapinha na cabeça de Pris. Não pense muito nisso. Você está morto, você sabe tudo. Feodora gritou. Calma, Feodora. Asta gritou antes de enfiar uma de suas cobras grelhadas em sua boca. Apenas coloque uma cobra grelhada em mim. Por sua vez, Feodora enterrou o rosto no chão enquanto tirava a cobra grelhada. Eu disse que não queria comer essa porcaria. Asta, Pris gritou enquanto ela não conseguia evitar o pânico. Um pouco depois que as coisas se acalmaram e repassaram algumas coisas, eles se dirigiram ao Coliseu onde seriam realizados os vestibulares. Escusado será dizer que nenhum deles esperava ver tantas pessoas reunidas. Alguns eram espectadores, enquanto a maioria eram examinados com grimórios como eles. Ela percebeu nos bastidores, Pris percebeu que estranhos estavam torcendo por eles, dando-lhes palavras de encorajamento. Boa sorte! Ela ouviu um deles dizer, faça o seu melhor no exame. Outro havia dito, você é a esperança dos reinos Clover. Um terceiro aplaudiu, o futuro está em suas mãos. Um quarto disse, faremos o nosso melhor. Asta disse enquanto acenava. Muito obrigado. Pris disse nervosamente enquanto dava um aceno tímido. Primeira vez na frente de uma multidão? Feodora perguntou, notando quão nervosa ela estava. É realmente assustador. Pris respondeu honestamente, pois não pôde deixar de puxar o capuz para cobrir o rosto. Tata fale sobre estar sob pressão. Sim, eu também odeio isso. Feodora disse. Tente não pensar nisso. Yuno disse. Pris logo se viu em pé em linha com os outros enquanto se mexia nervosamente. Ela estava atrás de Asta enquanto segurava seu grimório com força. Ela não pôde evitar soltar um gemido enquanto seu corpo tremia. Asta? Ela sussurrou. É errado que eu esteja realmente nervosa agora e prestes a sofrer um colapso mental? Não. Asta respondeu. Bem, talvez não a última parte. Apenas relaxe. Respire fundo algumas vezes e você ficará bem. Pris acenou com a cabeça. Ok, vou tentar. Próximo. Eles ouviram o instrutor dizer. Yuno foi o primeiro do grupo a dar um passo à frente enquanto segurava seu grimório. Meu nome é Yuno e sou da Vila Age. Ele disse. Yuno de Age, o instrutor repetiu enquanto anotava. Posso ver seu grimório? Yuno assentiu antes de colocá-lo sobre a mesa, o que deixou o instrutor em estado de choque. Um grimório de 4 folhas? Ele exclamou em choque e admiração. A maioria das pessoas na linha ficou sem fôlego. Eles podiam ouvir a maioria das conversas dirigidas a ele, pois isso havia chamado os ouvidos de Asta, Feodora e Pris. O que ele acabou de dizer? Um grimório de 4 folhas? Sem chance. Ouvi dizer que alguém do bairro ganhou um grimório de 4 folhas, mas não esperava que fosse verdade. Esse cara é tão sortudo. Isso é incrível. E o Yuno é realmente popular. Prisma disse. Acho que a notícia se espalha rápido. Asta disse, impressionado. Feodora zombou, típico sabe tudo. O instrutor logo saiu do seu torpor, antes que sua mão iluminasse um pequeno brilho branco. Certo, você é o número 164. Yuno acenou com a cabeça antes de dar um passo para o lado. Próximo, por favor. Feodora se adiantou antes de bater o livro na mesa, chocando o homem. Meu nome é Capacete Feodora. Da mesma vila do Sabe-Tudo. Ela disse em um tom de voz áspero. Tente não desgastar, certo? O instrutor olhou para Feodora e olhou com medo para Feodora enquanto dizia chocado. Você disse que seu nome é Capacete? A fila de pessoas não pôde deixar de suspirar novamente. Você é surdo ou algo assim? Feodora disse, olhando para ele. Você tem algum problema com meu sobrenome? O instrutor respondeu nervosamente. Ele não, senhora. Apenas espere um momento, por favor. Enquanto a instrutora verificava seu grimório, Asta e Pris puderam ouvir a multidão conversando novamente. Desta vez era sobre ela, pois pareciam mais odiosos e cheios de rancor. Esse é o mesmo sobrenome dos assassinos do reino Diamond. O que diabos um deles está fazendo aqui? Ou por que alguém do reino Diamond está aqui? Ela deveria ter permissão para fazer os exames de admissão? Esse nome de família matou milhares de bons cavaleiros e capitães mágicos. Ela não pode entrar aqui, não é? Eu acho que as pessoas por aqui também ouviram falar da Feodora. Asta disse sem jeito. Sim, Pris acrescentou. Eu não pensei que ela teria tantos. Pris pigarreou fãs. Feodora riu para si mesma antes de dizer aos dois depois de ouvi-los. Por favor, vocês deveriam ver quando eles estão bravos. O instrutor pigarreou. E certo então, seu número é 165. Muito grato. Feodora disse enquanto caminhava para o lado onde Yuno tinha ido, levando seu grimório junto com ela. O instrutor conseguiu se recompor antes de gritar. Próximo, por favor. Asta logo se aproximou da mesa. Olá. Asta disse alegremente, meu nome é Asta, da mesma aldeia. Ele logo ergueu seu grimório para ele. Aqui está. Meu grimório. O instrutor ficou surpreso com a aparência do grimório. Isso é muito imundo. Tem certeza que isso é um grimório?
Asta ficou surpreso com isso. O quê? Claro que é. Ele logo segurou mais perto do rosto, basta dar uma boa olhada. Viu? Tudo bem, acalme-se, senhor. O instrutor disse enquanto empurrava o grimório para longe de seu rosto antes que sua mão brilhasse novamente. Você é o número 166. Entendi. Obrigado. Asta disse antes de ir para o lado. A instrutora logo chamou a próxima pessoa, pois era Prisma, pois ela ainda parecia bastante nervosa. O instrutor pareceu um pouco chocado. Você não é um pouco jovem para estar aqui, senhorita? Pris engoliu em seco ao dizer, ouço muito isso. Sou um pouco mais velha do que pareço. O instrutor acenou com a cabeça um pouco antes de perguntar a ela. Você poderia me dizer seu nome e de onde você é para constar? Sim, claro. Pris disse antes de pigarrear. Meu nome é Primrose. Primrose Vera de Age. O instrutor anotou. E seu grimório? Pris estendeu seu grimório para o homem enquanto ele o examinava. Capa interessante. Ele disse notando a silhueta do dragão que estava nele. Sua mão logo brilhou novamente quando ele passou a mão sobre ela. Você é o número 167. Ele disse devolvendo a ela. Boa sorte para você. Obrigado. Pris disse enquanto baixava a cabeça. Ela logo correu até o grupo enquanto todos se aventuravam a entrar. Nenhum deles sabia que estavam sendo observados por determinada pessoa ou, francamente, ele estava de olho em alguém, principalmente Asta enquanto falava com Pris, enquanto dava tapinhas nas costas dela. Baa. Ele disse, esse cara deve ser um verdadeiro empreendedor se veio do interior até aqui. Todos logo entraram no centro do Coliseu, onde o grupo permaneceu junto, pois parecia tão lotado quanto do lado de fora. Mais uma vez, Pris ficou em estado de choque com a quantidade de pessoas reunidas. Ela se mexeu nervosamente no lugar novamente enquanto segurava seu livro. Bim e Helena. Ela disse suavemente, eu nunca estive tão nervosa na minha vida. Nem mesmo quando eu peguei Adrien me deixou tão nervosa. Adrien saiu de sua bolsa enquanto Lemur e Leve e um conjunto familiar de gerbos espiavam de sua capa e da gola de sua jaqueta. Quer dizer, eu sei que não deveria ficar nervosa, mas Pris começou a dizer para eles antes de esfregar a cabeça, e se eu errar no que quer que seja que os exames tenham? Ela logo disse para si mesma suavemente, e se as pessoas descobrirem que sou a herdeira perdida? Feodora? Ela logo sentiu algo puxar sua orelha enquanto seu discurso parecia ter cessado. Quando ela olhou viu que era um pássaro azul, branco e vermelho muito familiar, com olhos pretos oblíquos dando uma expressão cansada. Ei! Ela disse percebendo, lembro-me de você, pequena senhorita. Ela estendeu a mão para o passarinho enquanto permitia que ele subisse em sua mão. Então você decidiu nos seguir, hein? Ela disse enquanto esfregava o topo de sua cabeça. Você não queria ficar sozinha, senhorita? O pássaro soltou algum tipo de tweet enquanto inclinava a cabeça. Pris não pôde deixar de fazer o mesmo antes de começar a sentir uma sensação estranha no peito. Isso é engraçado. Ela logo disse para si mesma antes de pensar enquanto esfregava o dedo indicador na bochecha do pássaro enquanto se inclinava para o toque. Mesmo que minha magia tenha desaparecido, eu só tenho uma sensação estranha. Ela não parece normal. Ai, pare de me bicar, seus urubus. Pris saltou quando o pássaro voou de sua mão indo em uma determinada direção. Ela notou que Feodora estava tentando espantar os mesmos passarinhos azuis, vermelhos e brancos que sua amiguinha estava atacando. Ela parecia ter um total de 3 deles ao seu redor. Pare com isso! Feodora gritou. Não me faça congelar você. Ei! Pris exclamou quando ela parou antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. Não os machuque. Eles são apenas passarinhos inocentes. Eles são tudo menos isso. Feodora disse. Você não sabe o que são essas coisas. Não. Pris respondeu. Devo? Lembro-me de ter lido sobre eles. Eles são chamados de antipássaros. Yuno disse ao se aproximar deles. Eles são para o local do exame. Quanto mais fraca a magia, mais você terá rebanho ao seu redor. Realmente. Pris disse, um pouco chocado. Eu não sabia que existiam criaturas assim. Daí porque eu odeio essas pequenas coisas. Feodora disse antes que um deles cutucasse seu olho. Ei, preciso ver isso. Ela logo olhou para Pris. Como é que esses pequenos bastardos não estão voando ao seu redor? Da última vez que verifiquei, você perdeu sua magia. Acho que pode ser por causa deles. Pris sussurrou enquanto exibia os pequenos espíritos escondidos em sua capa. As pessoas muitas vezes confundem minha mana com a delas. Acredite em mim, isso aconteceu mais de uma vez. Ela logo teve um pensamento repentino. Espere. Ela logo se virou para Yuno. Como é que eles não estão voando perto de você? Não deixe que ele responda isso. Feodora disse. É simplesmente óbvio. Ei, Yuno. Eles logo ouviram Asta dizer. Os 3 se viraram para ele, embora Pris e Feodora parecessem os mais chocados quando viram um bando deles enquanto praticamente cobriam toda a parte superior de seu corpo. Seus queixos caíram ao ver isso. Um de nós vai se tornar o Rei Mago. Asta disse com orgulho. Nossas lendas estão começando, Yuno. O Asta. Prisma disse sem jeito. Você, o Feodora disse, tem algo em todo lugar. O que você? Asta começou a dizer antes que os pássaros começassem a bicá-lo Ele começou a correr de um lado para outro com todos os pássaros perseguindo. O que diabos são esses pássaros? Asta gritou enquanto tentava evitar os pássaros, fazendo a multidão rir dele. Asta, espere. Pris disse, enquanto o perseguia. Fique calmo, eles podem sentir medo. Eles não são predadores nem nada. Feodora gritou. Apenas pare de correr e gritar como você geralmente faz e você vai ficar bem. Fuja de mim, seus pássaros estúpidos. Asta gritou. Você tem que se acalmar. Prisma disse a ele. Asta de repente se viu batendo de cabeça em alguém antes de cair de volta no Pris, fazendo-a gritar. Quem quer que fosse, assustou os outros pássaros enquanto eles rapidamente subiam para o céu. Ai!
Ela gemeu enquanto arrumava o capuz, isso doeu. Desculpe, Pri. Asta disse enquanto a ajudava a se levantar. Pelo menos aqueles caras voaram para longe. Ele logo se virou para a pessoa que havia encontrado. Ei, desculpe por esbarrar em você. Pris foi levado de volta quando ela viu que a pessoa que Asta encontrou era um homem alto e familiar e uma túnica preta familiar. Eu vou matar você, pirralho. Yami disse com uma aura ameaçadora. Tão grande. Feodora exclamou. Quem é esse cara? Asta gritou enquanto estava em estado de choque. Ele logo começou a pensar, enquanto olhava para a aparência de Yami. Ele tem olhos de um assassino. E aquele pescoço? Magos não têm pescoços assim. Fale sobre uma presença intimidante. Ele realmente tem a minha idade. Ei, Pris disse ao perceber. Você é o cara que comprou aquele peixe para mim mais cedo. Você o conhece. Asta gritou. Quando você conheceu esse homem besta? Feodora gritou. Yami logo notou Pris atrás dele quando disse depois de dar uma tragada em seu cigarro. Ei, você parece familiar. Pris disse sem jeito enquanto coçava a cabeça um pouco, certo? Eu acho que você não me conheceria já que eu não te dei meu nome antes. Isso foi muito rude da minha parte. Mesmo assim eu não disse espero ver você aqui, muito menos esbarrar com você 2 vezes no mesmo dia. Sério, você o conhece. Asta gritou. Desde quando? O que você quis dizer com peixe? Yuno perguntou. Demorou quase um momento até que Yami percebesse quem era a jovem na frente dele. Você é a garota lagarto, não é? Então você se lembra de mim. Pris disse. Graças a Deus, isso teria sido muito estranho. Você está nos ignorando categoricamente, Feodora disse enquanto sua sobrancelha se contraía. Você vai aceitar esse comentário. Asta gritou. Yami disse a Pris. Lugar estranho para uma garota como você estar aqui. Você não é um pouco jovem? Pris logo começou a ficar nervoso quando ela disse. Bem, Ela olhou por cima do ombro enquanto Asta e Fedora faziam vários sinais com as mãos para lhe dizer o que dizer. Yuno, por outro lado, apenas balançou a cabeça enquanto se surpreendia com quão bobos eles estavam parecendo agora. O Pris logo disse, na verdade, eu vim aqui antes. Para fazer os exames, quero dizer. Fui reprovado nos anos anteriores. Posso não olhar para isso, mas tenho. 17. Com isso Yuno pareceu surpreso enquanto Feodora deu um tapa no rosto e Asta desmaiou no local. Até mesmo Adrien em sua bolsa resmungou enquanto as criaturas espirituais escondidas em sua capa balançavam a cabeça. Yami apenas ergueu uma sobrancelha ao dizer, sério? Você não parece ter 17 anos para mim. Eu entendo muito isso. Pris disse, eu pareço com meu pai quando se trata de baixinha. Yami logo perguntou a ela, quem é você realmente? Bem, eu sou Pri. Pris começou a dizer, deixando-se arrastar antes de retomar a frase, e Imrose. Primrose Vera. Esse é o meu nome. Meu nome verdadeiro. Não é algo que eu... Yami apenas pareceu um pouco divertida com isso quando Yuno, Feodora e Asta imediatamente fecharam a boca enquanto a calavam. Apenas fique quieto. Yuno sussurrou. Você está pedindo para ser pego. Feodora acrescentou enquanto mantinha a voz baixa. Você não pode simplesmente dizer coisas assim, você sabe. Asta disse. Yami disse a ela. Primrose Vera, hein? Desculpe pelo nosso amigo aqui. Feodora disse, dando-lhe um tapa na cabeça. Ela não é boa com as pessoas, como você pode perceber. Yami disse com um aceno de mão. Está tudo bem. Não é como se ela tivesse causado nenhum problema. Asta logo disse enquanto se aproximava de Yami. Bem, fora isso. Ele logo colocou a mão em seu ombro. Você com certeza parece velho para sua idade. Você deve ter tido uma vida difícil. Todos lançaram um olhar estranho para Asta, pois todos ficaram atordoados. Embora Asta tenha sido levado de volta repentinamente quando agarrou sua cabeça. Ei, baixinho, você está pedindo para morrer? Yami disse com uma aura ameaçadora. De onde veio isso? Prisma gritou. Sua aparência não era mentira. Asta gritou em seus pensamentos. Antes que Yami pudesse fazer qualquer coisa, um jovem com cabelos brancos e fofos, mecha ciano e brincos de safira azul, Plux se interpôs entre eles e exclamou enquanto segurava seu braço. Capitão, não. Nada de matar hoje. Yami disse a Pluk enquanto olhava para ele. Ei, garoto da espada. É melhor você se mover ou eu mato você também. Pluk argumentou, não. Já é ruim o suficiente você ter me enganado hoje. Não vou deixar você matar um espectador inocente para adicionar mais coisas ao prato. Pris olhou para o jovem adolescente enquanto ele discutia com Yami. Aquele cara, ela pensou com uma sobrancelha levantada. Ele parece estranhamente familiar. Ela logo ficou surpresa ao olhar para Yami. Espere um minuto. Ela logo disse. Agora mesmo, ele disse que é um capitão? Yuno disse, chocado. Sério? Feodora disse. Logo mais 2 de seus companheiros apareceram, como eram Finhal e Gordon. Aí está você. Finhal disse. O que você está fazendo aqui? Estou prestes a acabar com a vida desse idiota. Yami disse enquanto levantava a asta do chão. Pluk gritou, não, você não é. Você tem trabalho, lembra? Ei, Pluk, você quer ser o próximo? Yami perguntou. A multidão logo se reuniu sobre eles quando notaram toda a comoção. Ei! Uma das garotas disse enquanto corava. Aquele não é Finhal Hokazi? Oh meu Deus, é. Outro disse. Ele tem magia espacial rara. Final? Pris disse, magia espacial rara? Acho que ele é famoso. Feodora disse, deve ser da realeza, sem surpresa. Finhal logo notou os dois quando ele estava na frente deles, de repente os levando de volta. Finhal logo disse a eles com um sorriso malicioso no rosto. Olá, senhoras. Vocês dois devem ser novos aqui. Ó, irmão. Pluk gemeu enquanto dava um tapa na cara. O quê? Prisma disse, um pouco confuso. Com licença? Feodora disse. Finhal disse enquanto pegava a mão de Fedora. É um prazer conhecê-la, bela senhora. Que tal depois disso eu comprar um chá para você mais tarde? Feodora lançou-lhe um olhar que fez Finhal estremecer. Você tem exatamente 2 segundos para tirar sua mão da minha antes que eu enfie meu punho tão fundo em sua bunda que acabe atrás de seus olhos. Sim.
Finhal exclamou enquanto soltava a mão dela. Isso é um pouco extremo. O que você acha que foi extremo? Feodora disse antes de levantar o punho. Vou te mostrar o extremo. Luke não pôde deixar de dizer enquanto seu queixo caía, tão violento. Yami comentou, ainda mais violento que sua mãe, garoto espadachim. Feu não. Pris disse ficando entre ela e Finhal. Não machuque o homem legal. Legal? Ele apenas tentou me dar em cima. Feodora disse. Bater? Prisma disse um pouco confuso. Finhal parecia ter recuperado seu demonar quando pegou a mão de Pris antes de dizer com um sorriso. O bem, e você? Talvez eu possa levá-lo para um tour rápido antes do exame? Claro, isso parece divertido. Pris disse com um sorriso. Um Finhal, certo? Você entendeu. Finhal disse com um sorriso e o polegar para cima. Feodora logo disse a Finhal em um tom de voz ameaçador. Ei, amigo. Eu não disse para sair. Apavorante. Finhal gritou enquanto se escondia atrás de Pluck. Pluck não pôde deixar de gritar. Nossa, e alguém como ela está fazendo o exame? Mas ele estava sendo legal comigo. Pris disse antes que Feodora a empurrasse para uma distância segura dela e de Finhal. Estou te fazendo um favor, confia em mim. Feodora sussurrou. Yami deu uma gargalhada ao dizer. Eu gosto dessa garota, ela é uma bagunça. Gente, acho que posso sentir minha vida me abandonando. Asta disse. Uau, ei. Finhal disse a Yami, pare com isso, capitão. Um capitão do esquadrão dos Cavaleiros Mágicos não deveria matar um candidato a exame. Em primeiro lugar, o que você está fazendo aqui? Pluck disse. Fui cagar e me perdi. Yami respondeu. Yuno, Pris e Feodora pareciam chocados com esse tipo de coisa enquanto seus queixos caíam ligeiramente. Seriamente. Pluck gritou. Isso não acontece, Feodora disse sem jeito. Sem chance, Yuno disse enquanto balançava a cabeça. Não é a coisa mais estranha que eu vi há algum tempo. Pris disse, antes de notar algo de Yami. Ela viu que ele começou a contagem regressiva. 10987. Pris disse. Por que você está em contagem regressiva? Estou em contagem regressiva para o fim da vida dele. Yami respondeu com indiferença. O que? Asta gritou. Isso é um pouco escuro. Prisma exclamou. Asta imediatamente tentou agarrar o pulso de Yami enquanto tentava pelo menos afrouxar os dedos nele. Eu escolhi o cara errado para mexer. Ele gritou em sua cabeça. Minhas cabeças vão explodir seriamente. Yami foi levado de volta quando Asta plantou os pés no chão. Seus músculos pareciam ter crescido instantaneamente quando ele soltou um grito. Eles logo ouviram os fogos de artifício, pois pareceram ter assustado Pris quando ela colocou as mãos sobre os ouvidos. Opa, Finhal disse, os exames estão prestes a começar. Yami estalou a língua enquanto soltava a cabeça, deixando Asta cair de joelhos enquanto segurava sua cabeça. Acho que você vai viver um pouco mais. É melhor cuidar bem da vida até eu voltar. Ou mato você. Yami disse. Asta gritou. Pris estremeceu um pouco quando Yami falou com ela. Bom conversar com você. Boa sorte. Sim, obrigado. Pris disse antes de se encolher novamente com os fogos de artifício enquanto cobria os ouvidos. Até mais. Finhal disse com uma piscadela e um sorriso. Pluck disse enquanto resmungava. Por que eu tive que me juntar a esse time? Eu gostaria que o capitão me matasse também. Gordon murmurou. Pluck estremeceu ao dizer a Gordon. De todas as vezes em que finalmente consegui entender você, por que tinha que ser assim? Quack, quack. Adeline gritou na bolsa de Pluck enquanto apontava para Pris. Adeline, comporte-se. Pluck exclamou enquanto a enfiava em sua bolsa. Você já causou problemas suficientes em um dia. Adeline logo bateu nele com seu bastão antes de voltar para a bolsa. Pluck disse, sério, o que há com você? Cara, Asta gemeu enquanto se levantava, isso foi péssimo. E isso foi estranho. Feodora acrescentou, Reino Clover sempre foi tão estranho? Não que eu saiba. Yuno respondeu. Ai, Asta disse enquanto esfregava a cabeça, ele realmente poderia ter esmagado meu próprio crânio. Ele logo percebeu como Pris estava enquanto seu corpo tremia. O que é? Asta perguntou a ela. Pris começou a dizer, nunca percebi que havia trovões durante o dia. É a coisa mais estranha. De onde veio isso? Yuno disse. O que mais poderia estar fazendo isso? Pris começou a dizer antes que os sons voltassem, já que ela não pôde deixar de cair no chão em posição fetal enquanto choramingava. Até mesmo os pequenos espíritos nela pareciam se encolher, pois poderiam jurar que seus corpos haviam mudado de cor. Os três olharam para os fogos de artifício no céu quando os três perceberam algo. Ela quer dizer, Feodora disse. Sim. Yuno disse, terminando seu pensamento. Está tudo bem, Pri. Asta disse, dando-lhe um tapinha no ombro. Esses são apenas fogos de artifício. Pris levantou a cabeça. Fogos de artifício? Sim, você sabe. Eles são o que você usa durante uma celebração ou evento. Asta explicou. Você não tinha isso na sua aldeia? Pris apenas balançou a cabeça antes de estremecer com o som. Talvez ela nunca tenha visto ou ouvido falar deles antes até agora. Yuno sussurrou. Uma das desvantagens de ter nascido há 500 anos. Feodora acrescentou suavemente. Asta logo a ajudou a se levantar enquanto tirava as mãos dos ouvidos. Relaxe. Os fogos de artifício são usados por profissionais, então você não precisa se preocupar com a possibilidade de eles te machucarem. Ele disse a ela. Pris engoliu em seco. Se você diz. Vai demorar um pouco para se acostumar, eu acho. Ela estremeceu com o som novamente enquanto seu corpo tremia um pouco, embora não tenha passado muito tempo antes que uma voz se aproximasse deles. Bah, seu amigo está bem aí? Os quatro olharam e viram que era um jovem adolescente com cerca de 16 anos de idade, pois ele tinha uma constituição magra e cabelos loiros de comprimento médio, penteados para trás como ele fazia com uma faixa preta, pois havia vários fios pendurados.
ao longo de sua testa. Ele usava uma camisa cinza com um colete cinza escuro com uma larga gola em forma de V por cima, assim como um casaco magenta com mangas compridas e listras horizontais pretas ao redor dos antebraços. Ele também usava calças brancas e botas pretas de cano alto com um par de cintos bege em cada uma delas. Em volta da cintura ele usava um cinto marrom que está conectado a uma bolsa que ele usa para carregar seu grimório, como estava em seu lado esquerdo. Sim, ela está bem. Asta respondeu. Ela ficou um pouco assustada, só isso. Oh, eu vejo. O jovem disse, embora deva ter sido difícil para você, ter o capitão Yami dos touros negros na sua cara, honestamente. Touros negros? Asta e Prisma disseram. Esse deve ser o nome do time deles. Yuno acrescentou. Os touros negros? Feodora disse chocada ao olhar para onde eles tinham ido. Ela não pôde deixar de se lembrar de alguns meses antes, quando eles encontraram Pris pela primeira vez, quando um deles estava perguntando sobre uma certa pessoa. Agora que penso sobre, ela pensou, um daqueles caras apareceu na igreja depois do dia em que encontramos o Pris. Não pode ser uma coincidência que eles estivessem lá, e o fato de termos conhecido alguns deles agora. Mas, ela olhou para Pris, o que diabos eles poderiam querer com ela? Eles sabem quem ela é de alguma forma? Quem é você? Prisma logo perguntou ao jovem. Meu nome é Sek. Ele respondeu. Sek Bronzasa. Ele logo deu uma piscadela e sorriu. Prazer em conhecê-lo, Bah. Eu sou Asta. Asta disse ao apresentar os outros. Estes são Yuno, Feodora e Primrose. Por que você riu agora há pouco? Feodora disse um pouco assustada com o jovem chamado Sek. Os espíritos escondidos no manto do Prisma logo ficaram alertas quando os antepássaros subitamente subiram aos céus. Adrien colocou a cabeça para fora da bolsa enquanto se perguntava qual teria sido a comoção. Logo acima, eles notaram um grupo de pessoas se aproximando dos assentos vazios que haviam sido disponibilizados. Foram um total de 7 pessoas que eles viram, cada uma delas com sua própria aparência. Embora Pris pudesse jurar que um deles estava dormindo. Bini e Helena, Pris disse admirado, então esses são os outros capitães. Um deles tem uma trança na frente do rosto? Feodora disse, chocada. Aquele aí é o capitão das águias prateadas. Sek disse, Nozel Silvia. Os olhos de Pris se arregalaram ligeiramente com isso. Ele é da família Silvia? Você já ouviu falar deles antes? Yuno perguntou suavemente. Eu sei sobre eles. Pris sussurrou. Papai me disse que havia 2 famílias que ficaram nas proximidades do castelo, além do tio e da tia. A família Silvia é uma delas. Me disseram. Ainda assim é um penteado. Asta disse. Não é difícil ver isso com aquela coisa na cara? Obrigado. Feodora disse. Pris logo notou o homem ao lado dele, pois ele parecia ter um comportamento duro e ela podia sentir tanta ferocidade apesar de estar à distância. Uau, até o olhar dele tem a mesma ferocidade. Prisma disse. Aquele ali é o capitão dos Reis Leões Carmesins. Sek disse. Foi Golion Vermilion. Como o nome sugere, ele pode usar magia carmesim. Ele é um usuário da magia de criação de chamas. Realmente. Pris disse enquanto seus olhos brilhavam. Isso é incrível. Uau, Asta disse admirado. Parece-me que alguém está compensando alguma coisa. Feodora disse antes de notar o homem com o manto verde e com uma insígnia de inseto. Ei, quem é o cara com aquele sorriso assustador no rosto? Sek olhou para o homem com cabelo preto de comprimento médio e o que parecia ser uma cicatriz vermelha que atravessava sua testa e descia até o queixo. Esse é o capitão dos Louva-a-Deus, Jack, o estripador. Sek respondeu. Um louva-a-Deus? Asta disse. O que é isso? É uma espécie de bug. Pris respondeu, embora coma insetos menores, mais um nome estranho para chamar um esquadrão mágico. Yuno disse. Aparentemente a magia de corte mágico do Capitão Jack pode dividir a Terra em 2. Sek disse. Uau, isso é incrível. Asta disse que estava maravilhado novamente. Ainda não ajuda o fato de ele ser assustador. Feodora disse. Eu não sei. Pris disse enquanto inclinava a cabeça. Ele não parece tão assustador. Você está falando sério? Feodora disse. Pessoalmente eu não gostaria de ser um louva-a-Deus. Sek disse. Insetos são muito chatos. Eu não sei. Eles são bem legais, você sabe. Pris disse com um sorriso. Até o louva-a-Deus. Você está tão otimista como sempre. Yuno disse com um sorriso. Prisma viu uma bela senhora vestindo uma armadura e uma capa azul. Sua beleza, sua postura, até mesmo a expressão em seu rosto, parecia que ela estava olhando para o rosto de uma amiga. Charla. Ela disse suavemente, mas chocada. Asta disse ao notar o olhar que Pris deu. Você disse alguma coisa? Pris deu um sorriso tranquilizado enquanto balançava a cabeça. Não, eu só estava pensando em voz alta, só isso. Ela logo olhou para a mulher novamente e sua expressão ficou um pouco triste. O que eu estou pensando? Ela pensou consigo mesma. Claro que não poderia ser Charla. Mas, seu rosto, até mesmo sua bela aparência, ela se parece muito com ela. Aquela ali é a capitã dos Cavaleiros da Rosa Azul, Charlotte Roselei. Sek logo disse, ficando um pouco vermelho. Ela é tão linda, não posso discutir com você aí. Feodora disse. Sim, Asta logo disse, mas a irmã Lily é muito mais bonita. Sério, pare. Yuno disse. Que tal isso? Até os nomes deles soam parecidos. Prisma logo disse suavemente. O que é que foi isso? Asta disse enquanto parecia tê-la ouvido novamente. Oh, nada. Ela disse, parecendo nervosa, só pensando em voz alta de novo. Asta não pôde deixar de levantar uma sobrancelha antes de perceberem um grande homem do portal usando uma máscara roxa. O capitão das Orcas Roxas, Geldry Poisote. Sek logo disse. Os 4 pareceram um pouco chocados quando Adrien inclinou um pouco a cabeça enquanto estava sentado na bolsa. Realmente.
Feodora disse com uma sobrancelha levantada. Você não tem mais nada a acrescentar a isso? Não tenho interesse em caras sórdidos como ele. Sek apenas respondeu antes de passar para o próximo capitão, que estava dormindo enquanto ela caminhava. O capitão dos pavões de coral, Dorothy Unsworth. Ela está dormindo andando. Asta exclamou. Ela está em transe ou algo? Feodora gritou. Não. Sek disse. Aparentemente ela dorme o tempo todo. Seriamente? Yuno disse. Como ela se tornou capitã então? Asta exclamou. Ela provavelmente tem um poder incrível que você nunca esperaria que ela possuísse. Sek comentou. Pris não pôde deixar de rir baixinho ao olhar para Dorothy. Bem, definitivamente há uma semelhança, mas ela não seria como a Hev de que me lembro. Ela pensou consigo mesma. Feodora logo disse enquanto olhava para um jovem com cabelo cor de água. Esse cara é uma criança? Aquele aí é Rio Bois Mortier. Sek disse. Ele é o capitão do Servo Ciano. Você está certo, Feu, ele é muito jovem. Asta disse. Pelo que eu vi, o capitão Rio tem 19 anos. Sek logo disse. Ele é apenas 4 anos mais velho que nós. Asta disse. O caminho para se tornar um rei mago pode ser mais curto do que eu pensava. Beahá? Sek disse. Um rei mago? Deve ser um grande sonho. Sim, ele é totalmente uma criança. Feodora disse. Até alguém aqui se parece com Lyra. Pris pensou enquanto sua mão tremia levemente enquanto ela olhava para aqueles que tinham rostos familiares. Deve ser obra do destino que eu os encontre novamente. Os 4 foram levados de volta quando ouviram a multidão começar a enlouquecer enquanto soltavam os aplausos mais altos. Pris e Asta ficaram em choque ao ver quem era quando viram a máscara familiar e uma pena. Eles viram que tinha sido William. É aquele cara. Asta disse, chocado. De antes. Prisma disse surpreso. Bem, Feodora disse, a multidão parece amar aquele cara da máscara. Por que não fariam isso? Sek disse. Ele é o próximo candidato a Rei Mago. Esse é William Vingança, capitão da Alvorecer Dourado, e ele é o mais poderoso. Ele também é um deles? Asta disse, chocado. Você está brincando comigo. Feodora disse. Não. Sek disse, os membros de seu esquadrão têm muita fé nele. E dizem que na última batalha foi o capitão William quem arrancou a cabeça do general inimigo. Então ele também é capitão, assim como Yami? Pris não pôde deixar de pensar quando percebeu que ele sorriu em sua direção. Acho que dizer que é um mundo pequeno é verdade, afinal. Yami logo apareceu quando ele se sentou, já que seus companheiros estavam ao seu lado, assim como os demais membros dos diferentes esquadrões. Yami soltou um bocejo. Isso é um pé no saco. Yami disse, já podemos acabar com isso? Este é um exame importante que decidirá o futuro desses jovens. William disse, precisamos que você leve isso um pouco mais a sério. Sim, entendi, senhor sério. Yami disse. Pluk disse enquanto revirava os olhos. Mais uma vez, por que entrei neste time? Olá, melhor. Fafanar gritou. Você nunca adivinhará o que eu fiz hoje. Pluk gemeu ao dizer. Olá, Fafanar. Finalmente consegui controlar minha magia. Fafanar disse enquanto pulava no lugar. Isso significa que você e eu podemos conversar algum tempo. Pluk disse a ele enquanto sua sobrancelha se contraía. Claro, faça o que você disser, Faf. Ei, você ainda está chateado porque o garoto dragão entrou no melhor time enquanto você está preso conosco? Yami perguntou enquanto dava uma tragada. Não me lembre, capitão Yami. Pluk disse enquanto fervia. Fafanar logo olhou para a multidão e disse. Ei, é aquela garota, o capitão salvou. Pluk disse antes de olhar, apontando para uma jovem com uma capa verde que parecia estar olhando para William. Pluk não pôde deixar de lançar um olhar interrogativo para ela. Cap salvou a vida dela de uma carroça descontrolada, você sabe. Fafanar disse, ela teria sido atropelada. Ela simplesmente mergulhou na rua para pegar uma joia, eu acho. Isso não é algo de que você se gabe. Klaus o repreendeu. Yami não pôde deixar de comentar. Sim, ela segurou como se sua própria vida não importasse. Sim, como você sabia? Fafanar perguntou. Yami respondeu, eu posso ler o que dela. Isso não responde nada, Fafanar disse sem jeito. Espere um segundo. Pluk começou a dizer enquanto olhava para ela parece familiar. A expressão de Pluk mudou ligeiramente quando ele percebeu, espere, ela poderia ser. Sua expressão logo caiu quando ele disse, não, deve ser uma coincidência. A Digeline de repente saiu da bolsa dele enquanto gritava com raiva. Quack! Pluk gritou enquanto a agarrava sério, o que há de errado com você hoje? Primeiro a loja, agora isso. Agora você precisa se comportar, senhorita, ou não há guloseimas para você quando voltarmos. Adeline lançou-lhe um olhar furioso ao dizer, Quack! Pluk disse a ela enquanto a colocava de volta em sua bolsa, boa menina. Ei! Asta disse enquanto olhava em volta, onde está o Rei Mago? Ele está aqui. Bah! O Rei Mago não se incomodaria em vir para os exames. Sek disse, é um milagre que todos os capitães estejam reunidos em um só lugar. Claro. Feodora disse, ele deve estar ocupado com outras coisas. Prisma disse. William logo pigarreou antes de falar, candidatos. Desculpe por deixar todos vocês esperando. Serei eu quem conduzirá este exame. Ele logo pegou seu grimório, enquanto as páginas viravam repentinamente antes de brilhar levemente. Árvore mágia, ele disse, desça. Quando uma luz verde iluminada por ele, nuvens começaram a se formar de repente. Todos quase foram derrubados pela súbita rajada de vento. Pris segurou o capuz para evitar que ele explodisse em sua cabeça. No centro da tempestade, todos foram surpreendidos pelas raízes das árvores crescendo nas próprias nuvens. Bolos de maçã santos. Prisma exclamou. Não admira que esse cara seja um capitão. Feodora disse, a mana dele é simplesmente insana. Das raízes das árvores eles viram vassouras formadas à medida que se estendiam em direção a cada um dos candidatos.
Todos e cada um deles tiraram as vassouras dos galhos antes que a árvore desaparecesse, assim como as nuvens. Asta e Yuno olharam para William enquanto seus olhos estavam cheios de determinação. Então este é o homem que está mais próximo de se tornar o Rei Mago. Os dois pensaram. Agora começaremos os exames de admissão dos Cavaleiros Mágicos. William disse enquanto seu grimório fechava antes de começar a explicar. Cada um de vocês participará de vários testes. Nós 9 avaliaremos seu desempenho e então selecionaremos os candidatos que gostaríamos em nossos times. Se juntará a esse esquadrão. Se você for escolhido por mais de um esquadrão, você poderá escolher o esquadrão ao qual gostaria de ingressar. No entanto, se você não for escolhido por um capitão, você não estará qualificado para se juntar aos Cavaleiros Mágicos. Com isso, Pris começou a parecer nervosa enquanto olhava para os capitães antes que um pensamento lhe ocorresse enquanto se encontrava mentalmente em pânico. Eles vão nos observar enquanto fazemos os testes. Pris exclamou em sua cabeça. Isso significa que há uma boa chance de eu não ser colocada em um esquadrão ou mesmo no mesmo time de Asta, Fel e ou Yuno. Quase como se tivesse percebido isso, Asta colocou a mão na cabeça dela e seus pensamentos pareceram ter cessado. Você vai ficar bem. Ele disse com um sorriso. Eu prometo. Pris sentiu a maior parte de sua ansiedade abandoná-la quando ela sorriu de volta para ele. Obrigada, Asta. Agora então William logo disse, chamando a atenção dos candidatos. Para o primeiro exame, vamos fazer vocês subirem nessas vassouras e voarem. Todos pareciam chocados com isso, exceto Yuno, Feodora e Asta. Prisma, por outro lado, seu queixo caiu no chão. Magos que conseguem controlar seus poderes mágicos deveriam ser capazes de fazer isso instintivamente. William disse à multidão, no momento em que um de seus membros voava em uma vassoura. É a maneira mais básica de os magos viajarem. Se você não pode voar em uma vassoura, então nem deveria estar aqui. Ou se você é alguém que tem uma besta mágia para montar. Feodora disse com um sorriso brincalhão fazendo Pris rir um pouco. Certo, então William disse, comece. Assim, os candidatos rapidamente começaram a trabalhar enquanto se montavam nas vassouras, embora a maioria deles estivesse lutando mesmo quando estavam no ar. Feodora fechou os olhos enquanto se concentrava na vassoura antes de se encontrar flutuando no ar. Ei! Ela aplaudiu. Estou conseguindo. Boa, Fel. Asta aplaudiu enquanto levantava o polegar. Você é natural. Prisma disse. Feodora não pôde deixar de pensar, embora não demorasse muito para que ela tivesse um sorriso no rosto. Eu me pergunto. Ela disse. Ela logo se levantou na vassoura enquanto estendia os braços para ajudar a manter o impulso. Olhe para mim. Ela disse para Asta e Pris no chão. Estou pendurando 10 no SKEP. Eles pularam quando viram Feodora perder o equilíbrio de repente, pois ambos começaram a entrar em pânico quando ela caiu da vassoura. Oh não, Fel! Asta gritou. Olhe! Prisma gritou. Pouco antes de atingir o chão, ela se sentiu cair nos braços de alguém no momento em que sua própria vassoura atingiu o chão. Quando Feodora abriu os olhos, viu que era Yuno quem segurava seu estilo de noiva nos braços. Eles rapidamente perceberam que ele estava de pé na vassoura sem problemas. Honestamente, Yuno disse enquanto o rosto de Feodora ficava vermelho. Se você vai tentar algo assim, você realmente deveria ter mais cuidado. Feodora começou a gaguejar entre as palavras enquanto tentava organizar seus pensamentos, mas... Uau, esse cara é natural. Um dos candidatos disse admirado. Outro comentou. Ele está até carregando outra pessoa como se não fosse nada. Bem, ele tem um grimório de 4 folhas, então eu não deveria ficar surpreso. Um terceiro havia dito. A aparência de Fedora mudou, embora ela ainda tivesse o rosto vermelho enquanto rosnava. Coloque-me para baixo. Ela disse em um tom ameaçador, embora ainda parecesse envergonhada. Yuno suspirou antes de colocá-la em sua vassoura antes de colocá-la de pé. E aqui eu pensei que os gatos sempre caíam em pé. Yuno comentou com um sorriso malicioso. Cale-se. Feodora disse a ele enquanto olhava para ele antes de se afastar enquanto pegava a vassoura que havia caído. Asta e Pris não puderam deixar de parecer confusos com esse tipo de coisa. Asta não pôde deixar de dizer. Isso foi estranho. Sim. Pris disse sem jeito. Asta logo se virou para Pris e disse com um sorriso. Bem, além disso, pilotar esta vassoura deve ser fácil. Mas você não tem magia e Pris disse antes de sussurrar. Eu perdi a minha. Tudo é possível se você decidir. Ele disse a ela. Assim, Asta voou em sua vassoura, porém, como Pris pôde ver, ele não estava exatamente se levantando do chão. Ele tentou e tentou, mas não conseguia nem flutuar alguns centímetros acima do chão. Embora seu corpo tremesse, ele ainda tentou ao máximo se levantar do chão, o que não pôde deixar de impressioná-la. Tudo bem então, Pris logo disse enquanto respirava fundo. Ela fechou os olhos quando começou a se concentrar. Embora depois de alguns momentos ela não se sentisse flutuando no ar ou mesmo sendo levantada do chão. Ela tentou de novo enquanto soltava um gemido como Asta estava fazendo, embora não estivesse tendo tanta sorte, pois até tentou pular para pelo menos ganhar impulso, embora não estivesse tendo tanta sorte. Os capitães não puderam deixar de observar Asta e Pris enquanto eles tentavam ao máximo voar na vassoura. Foi Golion disse, olhando para os dois adolescentes, isso é interessante. Não importa o quanto falte talento em alguém, eles deveriam pelo menos flutuar. Que curioso, William disse, olhando para Pris em particular enquanto ela continuava a lutar. Os dois gemeram e fizeram o possível para subir no ar, embora não tivessem tido essa sorte. Enquanto tentavam se levantar no ar, eles ouviram a multidão falando sobre eles, já que a maior parte não tinha sido boa. Fale sobre patético. Pelo menos são 2 rivais a menos. O que eles estão fazendo aqui? Sek logo sentou em sua vassoura antes de voar com facilidade. Ao fazê-lo, ele falou com eles. Vamos, isso deve ser fácil. Os dois olharam para Sek ao ver como ele pegou o jeito facilmente. Tudo que você precisa fazer é relaxar e relaxar um pouco. Ele disse-lhes. Uau, você acertou em cheio muito rápido. Prisma exclamou. Isso é incrível. Asta comentou. Solte-se, ok? Sek repetiu.
Obrigado. Prisma disse. Você é um cara muito decente. Asta acrescentou. Os dois começaram a relaxar quando começaram a se concentrar novamente. No entanto, Asta não sentiu nada vindo até ele ou até mesmo flutuou do chão enquanto gemia novamente. Eu ainda não consigo fazer isso. Ele exclamou. E você, Pri, como está? Asta foi levada de volta quando Pris estava flutuando a apenas alguns centímetros do chão, embora ela tivesse uma expressão de pânico no rosto. Quem você está fazendo isso? Asta exclamou. O N não. Ela gaguejou, não é? Asta estava se perguntando por que ela parecia tão nervosa, mas logo percebeu o que estava acontecendo quando percebeu que estava pendurado em seus pés enquanto ele parecia tão assustado quanto ele. Ele viu vários outros pequenos gerbos parecidos com uma nuvem, e com alguns deles tendo um par de asas feitas de asas, pareciam ser os que a levantavam do chão. O que eles estão fazendo? Asta gritou em voz baixa. Eu queria tanto voar que acho que eles responderam ao que eu estava pensando. Ela respondeu enquanto era levantada um pouco mais acima do chão. Eu disse que eles sabem quais são meus pensamentos, não foi? Faça-os parar, antes que um dos capitães ou alguém aqui os veja. Ele disse enquanto fazia o possível para manter a calma, depressa. O que você acha que estou fazendo? Pris exclamou enquanto tentava tirar os pequenos espíritos de seus pés. Ei, pequeninos, vocês precisam parar de me fazer flutuar. Os pequenos gerbos não conseguiram evitar inclinar a cabeça para o lado enquanto guinchavam um pouco, como se estivessem falando com ela. Embora para grande surpresa de Asta, ela respondeu a eles. Eu sei que vocês estão tentando ajudar e agradeço isso, mas temos que nos manter discretos por enquanto. Ela sussurrou. Ela está falando com eles? Asta pensou em sua cabeça enquanto parecia surpreso. Isso significa que ela também pode entendê-los? Seus olhos brilharam um pouco. Isso é tão legal. Os pequenos gerbos guincharam novamente enquanto pareciam estar baixando a cabeça. Está tudo bem, querido. Eu sei que você não quis fazer isso de propósito. Ela disse. Eu só não quero que vocês sejam pegos também. Agora me coloque no chão com cuidado, ok, Eka? A vassoura de repente a virou, fazendo-a voar e bater com força na parede, fazendo Asta pular e gritar. Ele correu até ela, pois ela estava de cabeça para baixo e tinha redemoinhos nos olhos. Os pequenos espíritos escondidos em sua capa olharam para ela com preocupação. Pri. Ele gritou. Você está bem. Oh, olhe isso. Pris disse em um tom meio bêbado, há pichis no céu e porcos com asas. Asta soltou outro grito enquanto a sacudia. Não entre na luz. A maioria dos capitães estava observando enquanto Asta tentava tirar Pris de seu torpor. Agora, isso não é interessante. William comentou suavemente com um sorriso. Ela estava usando a vassoura com tanta facilidade e ainda assim perdeu o controle no segundo seguinte. Fugelion disse. Ainda assim, esse tipo de mana. Charlotte disse não pode vir dela. Vangância. Nozel disse virando-se para ele. Essa garota não pode ser quem você e o estrangeiro dizem que ela é. O que faz vocês dois terem tanta certeza de que ela é a da árvore? Yami respondeu enquanto dava uma tragada no cigarro. Você está duvidando do meu que tranças? Nozel respondeu. Silêncio estrangeiro. Kiki, Jack disse. Aquela baixinha não pode ser quem você diz que ela é idiota. Yami disse a Jack com um olhar furioso. O que você disse vara de feijão? Luke disse com um suspiro. Bem, aquela garota, seja ela quem for. Ela pode agir como a garota manequim. Mas de jeito nenhum é ela. Não tenho dúvidas de que ela é quem procuramos nos últimos meses. William disse a seus camaradas. É verdade, Yami e eu só temos nossas palavras como prova, embora eu ache que muito em breve ela nos informará à sua maneira. Um brinde à esperança. Luke respondeu. Os exames continuaram e até agora Asta e Pris não tiveram essa sorte. Não importa o que parecesse ter acontecido, nenhum deles conseguia acessar a magia por conta própria. Mesmo apesar do incentivo de Sek, eles não tiveram essa sorte, mesmo quando se tratava das técnicas mais básicas, como cultivar plantas a partir de uma única semente. Apesar dos espíritos quererem ajudar Pris, ela disse-lhes estritamente para não fazerem. Foi exatamente como ela disse, ela não queria que nenhum deles fosse descoberto. Eventualmente chegou ao último exame do vestibular e nem é preciso dizer que todos ficaram surpresos. Tudo bem, William disse ao se levantar. O próximo exame será o último. Você entrará em combate. A maior parte da multidão exclamou. Combate? Tipo, vamos lutar entre nós. Prisma exclamou. O que você acha de pilha curta? Feodora disse. Fuegolion logo falou. Vocês estarão lutando. Todos vocês formarão pares e lutarão com seu parceiro. Vocês podem usar seus grimórios para atacar. Lutar é nossa habilidade. Está é sua chance de nos mostrar suas verdadeiras habilidades. Assim que um de vocês ceder ou ficar incapaz de lutar, os exames terminarão. William acrescentou. Haverá magos que poderão usar magia de cura em modo de espera. Então lute até o conteúdo do seu coração. Fuegolion disse. A multidão estava em perigo, assim como uma certa garota elfa humana, que segurava a cabeça e suava visivelmente. Adria estava tentando ao máximo fazer com que ela mantivesse a calma, assim como os espíritos escondidos em sua capa, embora eles não tivessem tido tanta sorte. Isso significa que se perdermos isso afetará nossas avaliações. Pris disse quando começou a entrar em pânico. Oh Deus, não pensei tão longe. O que vou fazer? Não consigo nem pegar aquela foice. Tudo que posso fazer é gritar, acenar. Acalme-se sim? Feodora disse, dando-lhe um leve tapa na cabeça. Você vai descobrir. Isso não me ajuda em nada. Ela não pôde deixar de gritar, mas imediatamente cobriu a boca para evitar os espectadores. Droga, ela está prestes a surtar. Ela disse antes de se virar para Asta. Ei, Dum, você acha que poderia?
Ela logo foi interrompida, ela viu que Asta parecia tão angustiado quanto Pris enquanto olhava ao redor. CR merda! Asta exclamou enquanto olhava em volta. Tudo que tenho feito é gritar esse tempo todo. Preciso lutar contra alguém que pareça forte. Agora, pelo menos ainda não. O que eu faço? Uau, mamãe, Feodora disse surpresa, até você está nervosa? Você vai ficar bem, Asta, então pare de se preocupar. Yuno disse. Sek logo se aproximou de Asta por trás enquanto colocava a mão em seu ombro, Lute comigo, Asta. Os 4 olharam para Sek um pouco chocados. Sek, Asta disse praticamente chorando. Você está disposto a lutar contra um perdedor como eu? Mas é claro, Sek disse com um sorriso. Você é tão doce. Prisma disse. Sem mencionar um salva-vidas. Asta disse, muito obrigado. Acho que é isso então. Feodora disse enquanto não podia deixar de olhar para Sek. A expressão em seu rosto poderia dizer o que Sek estava pensando quando eles pisaram no meio da arena, já que foram os primeiros. Ela suspirou enquanto se virava para Yuno. Isso definitivamente vai acabar mal para aquele cara. Vamos deixá-lo descobrir isso. Yuno disse. Pris disse confuso antes de Yuno conduzi-la para o lado com ele e Feodora. Asta e Sek chegaram ao meio da arena enquanto toda a multidão dava espaço aos combatentes para eles usarem sua magia. Vamos dar tudo de nós e lutar de forma justa. Asta disse a Sek com um sorriso, para que possamos alcançar nossos objetivos. Sek logo deu uma risada, fazendo Asta recuar um pouco. Ele logo colocou a mão em seu ombro antes de dizer, com um sorriso sinistro no rosto, você não precisa mais se esforçar tanto, seu ratinho imundo que entrou no lugar errado. Obrigado por me fazer olhar ainda melhor até agora. Vou entrar nos Cavaleiros Mágicos e fazer o meu melhor por nós dois, e divirta-se, seu camponês miserável? Os olhos de Asta se arregalaram ligeiramente com as palavras de Sek enquanto seu olhar mudou e seu sorriso desapareceu de seu rosto. Sek logo deu outro tapinha no ombro dele. Apresse-se e volte para o campo para que você e aquela sua garota feia possam voltar para sua vida de merda, Asta estremeceu com o comentário, pois sabia que estava falando sobre Pris, embora ele permanecesse calmo, apesar de sua mão tremer levemente. Sek logo chegou ao seu lado do ringue enquanto Asta permaneceu onde estava. Pris não pôde deixar de inclinar a cabeça ao notar como a postura de Asta mudou ligeiramente. Ei? Ela disse enquanto olhava para Yuno e Feodora, vocês acham que Asta vai ficar bem? Ele não parece muito bem. Conhecendo aquele cara, ele só escolheu Asta porque não tem magia. Feodora disse, então ele acha que pode vencê-lo com base nisso. É corajoso e covarde. Mas como é Asta, aquele carabá é mais estúpido do que ele. Pris logo pareceu preocupado. Não deveríamos parar a luta antes de começar? Asta pode se machucar com qualquer que seja a magia de Sek. Isso não será necessário. Yuno disse, com um sorriso tranquilizado. Você já deveria saber que ele será capaz de lidar com isso sozinho. Ele logo se voltou para Asta. Afinal, ele é meu rival. Pris ainda não pôde evitar manter aquela expressão em seu rosto enquanto olhava para o fósforo. O árbitro logo disse com um aceno de mão, comece a partida. Não há como recuar. Sek disse, vamos fazer isso, Asta. Seu grimório logo abriu quando virou para uma determinada página. Magia de criação de bronze, Sek bala de canhão Magnum. Quase num instante a multidão viu uma cúpula transparente aparecer ao redor de Sek. A cúpula formou um conjunto de canhões ao seu redor e pegou todos de surpresa. Bem, capitães? Sek pensou enquanto olhava para eles. Vocês gostam da minha magia? Ela é bronzeada e me protege enquanto dispara balas mágicas. É ataque e defesa ao mesmo tempo. Ele logo se voltou para Asta enquanto ainda permanecia ali calmamente. Isso bloqueará todos os seus ataques idiotas, que mostrarão meus poderes defensivos. E então acabarei com você quando você estiver esgotado. Ele logo piscou para Asta. Não há necessidade de se conter. Venha até mim, Coisa certa. Asta logo disse ao ser surpreendido pelo tom de voz. O grimório de Asta logo apareceu na frente dele, iluminado por uma luz vermelha familiar. Ele puxou a lâmina das páginas antes de se preparar e respirou fundo. Nos segundos seguintes, Asta atacou Sek com força total. Antes que ele pudesse piscar e em um instante ele quebrou a cúpula com um único golpe e isso o nocauteou em questão de segundos, a partida acabou. Todos, até mesmo os capitães Pluk e Fafnar, pareciam chocados, enquanto Feodora e Yuno sorriam com isso. A expressão de Pris se iluminou quando ela não pôde deixar de sorrir também. Asta! Feodora aplaudiu. Maneira de chutar sua bunda. Asta! Pris disse antes de pensar. Ele é realmente incrível. Estou muito feliz por ter conhecido alguém como ele. Aquele garoto. Ele também era magia da espada? Pluk perguntou em sua cabeça. Não, isso está errado. Não sinto nenhuma mana dele. Isso agora mesmo. Poderia ser. Foi antimagia. Asta logo colocou a espada por cima do ombro enquanto se elevava sobre Sek. Ao contrário de você, não vou me juntar aos Cavaleiros Mágicos. Então não tenho que trabalhar tanto e relaxar. E torne-se o próximo Rei Mago. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.